feliz. Boates lotadas, energia no ar. Remake chegou pra história contar. É techno, é house, é vibe total. A música une, é universal. De Nikit ao mundo, o ritmo é lei. A batida que pulsa no remake. Remake, o som que não se vai. As noites que marcaram Niterói. Do grave ao remix, o beat vai rolar. É o som da memória, pode acreditar. Bom, gente, tudo bem? Mais um programa aqui do Nikit das Antigas. O nome do programa é Remake. E estou trazendo aqui uma lenda do início. Essa pessoa aqui trouxe até a forma de discotecagem que teve lá nos Estados Unidos na década de 70 e temos muito a conversar. E agora, por favor, nossos amigos, siga o Nikit das Antigas e dá um sininho lá no YouTube, por favor. Temos que atingir 5.000, é a nossa meta. Então vou aqui, o meu convidado de hoje é o Carlos Machado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa é a lenda, irmão. Agora vai ter história. E a história da nossa profissão. Que não é uma coisa tão antiga quanto a fotografia, né? Porque a fotografia é uma coisa muito antiga, vídeo, mas... O som é antigo. Mas assim, a discotecagem. Sim, o tamborzinho. Percussão. Mas os tocadiscos ali no vinil, quando começou... A evolução do tambor. Tornou-se o tambor eletrônico. Tambor eletrônico. Maneiro. Então vamos começar do início, Carlinhos. Como é que foi esse... primeiro, como você chegou até a música, gostar e se interessar... E começar as suas influências, né? Influências e como começou. Vamos começar do início. Bom, minha influência é o rádio. Eu acho que é a influência da maioria das pessoas, né? Ficar ouvindo os lançamentos. Minha mãe trabalhava, a gente ficava em casa, sozinho, fazendo um monte de besteira. Guri mesmo. Minha molecada. Eu fiz muita merda, né? E aí eu fui uma criança levada. Mas o rádio passou a ser aquele troço... A companhia, né? Então eu via muito a Rádio Mundial e a Rádio Tamoio, que eram rádios da época, né? Uhum. Tinha o Eldorado também, se não me engano. Mas as minhas preferidas eram a Tamoio, que era o rock progressivo, e a Mundial, que era um rock mais pop, tocava Beatles, tocava James Brown, essas coisas. E aí eu ficava ali curtindo o som. E um dia nós nos reuníamos na rua, aqui na Coronel Gomes Machado, aqui no centro de Niterói, jogava bola ali naquela calçada ali. Todo mundo se reunia ali, jogava bola e depois pro Jardim São João, do lado da igreja, ali no gramado, brincar de garrafão, jogar bola, subir naquelas árvores todas. É brincadeira de criança mesmo, de verdade. E aí o Jean conhecia um cara do conjunto chamado Oxford. Antigamente, não havia equipes de som. O Big Boy iniciou a forma de se fazer esse baile fonomecânico, foi o Big Boy que iniciou. Ele iniciou isso no ano de 1970. Ele, o Ademir e o Peixinho, que era da Mundial. Então, quando todo mundo viu essa forma de se fazer, ou seja, usando caixas de som e uma pessoa botando disco, todo mundo copiou isso. Eu não sou dessa geração. Eu sou a geração pós-Big Boy Ademir. Porque eles começaram em 70. E aí, essa Big Boy, que era um baile, não era um baile de soul, como todo mundo fala, Black Beat. Mas você viu isso? Não, eu você tive sabia, contato. Tá. Porque o Big Boy era um radialista, a gente ouvia o programa do Big Boy, ouvia o Cavern Club, ouvia as coisas que aconteciam. Então, quando o Big Boy começou o baile fonomecânico, houve uma divisão, porque antigamente era só baile com conjuntos. Era o rancho, banda, né? Banda ao vivo. Música ao vivo, né? Banda. Esse pessoal que frequentava o baile do Big Boy, que eram dançarinos do baile do Big Boy, e frequentadores, tipo o Peu, o Neném, o Corello, que eram dançarinos lá do baile do Big Boy, tiveram a ideia, no caso o Neném, chamando o Funk Santos, de fazer um baile totalmente black, já que o baile do Big Boy era um baile psicodélico. Porque tocava rock, tocava soul, tinha música ao vivo. Era música de negro, música de branco. Era tudo misturado. Não havia segmento. Porque antigamente os bailes eram de rock. A maioria dos bailes era de rock. O baile black ele surge em 72, quando o Neném chama o Santos, que tinha um conjunto, e aí ele
fala, vamos fazer um baile totalmente black, só tocando as coisas blacks. E ficaram com medo. Isso eu tenho, essa informação toda, porque eles são meus amigos, o Santos já faleceu, e eu também os entrevistei para um livro, então eu tive a oportunidade de ter a informação da geração anterior à minha. Que é o início da história, né? Olha só, tem mais história. Exatamente. Então, aí eles fizeram o baile de porta aberta, com medo de não dar ninguém. E o troço lotou. Deu certo. E aí o Filó, que depois fez a sua Grand Prix, foi lá, olhou aquilo, viu, tá cheio, vou fazer a noite do Shaft no Renascença. Aí começou o movimento black no Rio de Janeiro. Nessa época, nós estamos em 72, passamos por 73. De Niterói para o Rio? Eu tô aqui em Niterói. Em 74, o Jean arruma umas caixas de som emprestadas e aí reúne aquela galera que brincava, passou a ser a galera de fazer baile. Vamos fazer baile. E vamos para o caixa emprestado, era uma picape de plástico, ruim pra caramba, não tinha mira. E tinha um detalhe, abaixava um, levantava outro. Mas tava ótimo. Tava na alegria. Tinha mix. Não sabia o que era. Era um amplificador Giannini, amplificador de guitarra que a gente foi emprestado do conjunto. Então, assim, cara, mas estava divertido, estava bom. Aí a gente foi pro Rio do Ouro fazer baile no Clube Beco lá no Rio do Ouro, até que o Nelson saiu numa porrada lá, o Nelson quis pegar a gente, e eu até contei para ele, quando eu cheguei aqui, que como é que era a iluminação? Aquelas lâmpadas desse tamanho, não tinha sequenciador. Então tinha uma tábua cheia de prego e a gente ia passando assim, ligando a lâmpada. No prego. No prego. E o pior de tudo, a gente comprava as lâmpadas brancas e pintava com esmalte de unha. Quanto aquilo esquentava. Um cheiro horrível. Minha época já tinha pastilha. Não tinha pastilha. Era assim que funcionava o negócio. E aí, nessa onda de todo mundo fazendo o baile, aí entro eu também lá. Meia dúzia de disco, outro com meia dúzia de disco, outro meia dúzia. Cata daqui, todo mundo tocando rock. Começou desse jeito. Rock. Dançando air guitarra invisível, né? E tocando rock. Nessa mesma época, em 75, tem o baile da Myself no Fonseca, que era o baile das cocotas. Uou! Era um baile de 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, lotado, Fonseca lotado. A gente ia pra praia, botou perfume patchouli, tamanquinho, doutor Scholl, cabelão, queimadão de praia. E íamos pro baile da Myself. No baile da Myself, aí era outra estrutura. Porque como o Edmilson e o Batata, que depois virou MC Batata, eles tinham grana, porque o baile dava dinheiro. A gente era os favelados, nós fazíamos nossas caixas de som, juntava os discos, não. Nós chegamos lá, tinha a estrutura, que era, a gente viu as caixas, que eram 4 caixas de som. 4. Não tinha os painéis, nada, não existia nada né? disso. As 4 caixas de som, cada uma com 2 alto-falantes, uns painéis no meio assim, mas lotado o baile. E as músicas tudo importado, porque os caras tinham grana para comprar discos nas importadoras. O seu Milton sempre foi uma pessoa muito empreendedora. Então, desde o início, ele empreendeu. Então, a Myself foi pra gente assim, a gente olhou que a gente... É isso que a gente quer. Mas a gente não sabia o nome de muitas músicas. Então, tocava as músicas importadas. Então, o que a gente... Não tinha Shazam. Não, aí o que a gente tem que... Mas tem que ficar amigo dos caras. Tem que ficar. Desde pequenininho. Informação. Então, né? Aí a gente Informação começou a ficar amigo. E aí dentro do baile, um começa a conhecer o outro. Eu conheci o Banana e conheci o Capitão. E dali a gente foi conhecido depois o Eduardo, que fez a Dudas. A gente foi se conhecendo. Porque o baile do Edmilson, apesar de ser um baile dos cocotes, um baile de rock, no final do baile tocava black music. Que era mais legal, assim, diferente, né? Os blacks ficavam esperando o momento deles para dançar. E havia uma divisão, ficava os cocotes do lado de cá, os blacks do lado de cá. Os cocotes lá na arquibancada, os blacks do lado de cá. E a gente no meio da confusão, porque a gente gostava de tudo. Para quem gosta de Fomos música. fazendo amizade. Olha, pra você ter ideia da dificuldade que era se ter informação. Nós tínhamos um amigo chamado Capitão, se um dia ele ver essa entrevista, ele vai rir pra caramba. Que ficava com binóculos assim, lá em cima da arquibancada, tentando ver o que estava tocando no prato. Tal a dificuldade de você. Porque você ter acesso a subir ali e ficar olhando. Você, por exemplo, você já ouviu falar em Eric Carmen, mas você ouviu falar em Eric Carmen All By Myself, mas você nunca ouviu uma música chamada T16,
que era uma música que entrava no baile e o baile vinha abaixo. Brownville Station, Stray, Dwight Twiller Band, I'm on Fire, os Gary Glitter da vida de Dano, It's Rock and Roll, os Tommy James. Você provavelmente ouviu Tommy James depois de muitos anos, com Yeah, Oh Yeah, que é uma música do Gary Glitter regravada. Por exemplo, Do You Wanna Dance, que era uma música do Barry Blue, que 4 mil, 5 mil pessoas cantavam dentro do baile, ele abaixava assim, época de rock. Do you wanna dance? Eu digo, yeah, yeah, yeah. Pô, então, assim, foi uma época bonita. Foi uma época bonita. Verdade, daí, nesse bolo aí, surgiram os vários DJs. Banana fazendo baile no Pombal, ali no Barreto, que é uns blocos de apartamentos que chamavam de Pombal. Sim. E eu com o Jean e aquela turma ali. Dali, Banana me chamou para... Aí nós já estamos chegando em 7.6. 7.6 eu já descobri a Black Music, já não estou mais só. Mas você já está tocando. Já estou tocando, mas já estou começando a comprar discos de Black Music. Comprei meu primeiro disco, que era Heart of Stone, que na verdade era... Como é que é o nome da música? Fly, Robin Fly, Silver Convention. Era o disco Silver Convention, que tinha uma música chamada Heart of Stone. Ali já tinha um balanço. Aí comecei a ver as outras coisas, né? Salsoul Orquestra. Aí comecei a ver os KC, no Shine Band. Que o KC, ele tocava tanto no baile de rock, como ele tocava no baile black. Ele agradava, né? O KC, ele andava dentro de todos os mundos. Daí, o Baiana me levou para um lugar chamado Pacheco Esporte Clube. No meio do mato, uma casa, meu amigo Maurício Alonso pintou a garagem de preto, pegou uns sprays assim, prata, passou, botou um globo no meio, fez uma iluminação legal. Tem foto lá no meu YouTube lá disso. Nossa. E aí eu cheguei lá na secção e fiquei amigo do Maurício. Aí o DJ que tava lá, o Joseni, saiu. Aí o Maurício, Carlinhos, quer pegar? Eu falei, pego. Peguei o Pacheco Futebol Clube para ser DJ do Pacheco Futebol Clube. O Maurício também era um empreendedor. Quando saiu as TD 5000, Maurício comprou 2 TD 5000 da Polivox, comprou um Mixetonos. Assim que saiu. 5.000 era 5.900. Nós não tínhamos pré-escuta. Eu fazia o baile todo no corte. Mas tinha pitch já. Não, o TD 5000 é pitch. Antes do mais TD 5000 né? era garrar. Não tinha. E agarrava, né? Não. agarrava. Não, de botar a chapa do pulmão, papel vegetal e tal. Aí. E tirava aquela borracha. Tirava a borracha. Botava Quando um o Maurício filtro. comprou, eu comecei discotecando na Sex Sound com as garradas. Mas como era corte, eu tô nem aí. Só que nesse meio tempo é onde eu consegui conhecer o Jorge Beleléu, e Jorge me apresentou o Bolex. Jorginho Beleléu fez minhas caixas labirinto. Eu tive esse projeto do Bolex, que aquele é um projeto para plataforma de petróleo, não sei se você sabe, para namorados. Aquilo ali era uma encomenda. Caramba. Aí a gente usou, porque isso tudo vem do Bolex. O Bolex ele tinha uma firma de importação chamada GA Bolex. Trazia alto-falante JBL, Servin Vega. Importador. Ele trazia válvulas para rádio transmissão. Antigamente as rádios usavam válvula, quando queimava era um problema. E ele trazia essas válvulas para o pessoal, para o Brasil todo. Importava tudo e gostava de som. E colocou com a gente. A partir do momento que eu cheguei no Bolex, nós estamos em 77. E fui na casa do Bolex ali em Caraí, no edifício Rosen. Bolex com Telex dentro de casa. Telex. Telex era só do correio. Eu trago. E toda uma estrutura de distante falando inglês no telefone. Eu vi aquilo. Nossa. Eu quero aprender inglês. Eu gostei disso. Chique, parece chique, né? Eu colei e falei. E o Bolex, ele viajava para Nova York e ele trazia disco pra gente. Mas só que ele fazia assim, ó, eu não quero os discos, eu quero que vocês gravem fita para me ouvir no carro. Que o disco ficava pra gente. Que maneiro. Então o Bolex foi muito importante dentro desse início, porque né? ele criou a informação que nós não tínhamos. Não tinha. Porque quando a gente... Não tinha, cara. Existiam as importadoras. Porém, você chegava na importadora, eu, por exemplo, o Carlinhos, minha mãe me dava dinheiro para comprar 2 discos por mês. Né? Às vezes um disco, dependendo do mês. Aí eu ia para a importadora com aquele dinheiro para comprar um disco. Só que os caras chegavam lá, dono de boates, dono de equipes de som,
que já tinha um poder aquisitivo maior, e como o seu Milton. Bem Seu maior. Milton chegava na importadora e falava assim: chegou o quê? Ah, chegou isso aqui na Billboard, vou levar tudo. Levava as cópias, levava tudo. O que a gente tinha que fazer? Tinha que ir para casa do Edmilson para ver o que sobrou, ouvir tudo. Ouvi na mão, porque não tinha Na como ouvir lá importadora dentro. não podia ouvir disco. Então É ele isso. comprava. Aí o que acontecia? O pobre Carlinhos chegava lá na Billboard, pro Luiz Carlos, que era o vendedor. O que tem de bom aí? E o Luiz Carlos, gentilmente, Gentilmente. muito educado até hoje. Carlinhos, ó, leve isso aqui que é bom. Sem ouvir, leve isso aqui que é bom. Aí a gente Já sabia teu gosto. sabia o gosto e trazia o disco. Então, essa questão da dificuldade de arrumar as coisas era muito grande. Você não tinha informação, você não tinha nada. E existia uma galera que tinha acesso às coisas, e essa galera Mas, não dava você não conseguia Você entrar. não pode entrar. Não, É você não isso. entrava. Primeiro que tinha que ter grana. Pra frequentar. Você, cara, duro você não faz nada. Então tinha que ter Nesse grana. meio. Mas do nada nada se faz, mas existe uma coisa chamada Deus, que dá a gente os dons. Perfeito. Quando você nasce, você tem um dom. Então os caminhos eles vão acontecendo, eles vão se desenrolando na sua vida. Demora mais um pouquinho, mas vai. Mas as coisas vão Vão acontecendo. acontecendo. Bolex foi uma coisa dessa. Porque nós, de repente, caiu no nosso colo. Eu sempre coloco nosso, porque a história ela não pertence a uma pessoa, ela pertence Lógico. a todos. Então caiu no nosso colo o Bolex. Gostava de música, queria só as fitas e viajava toda hora para Nova York, trazia revista, trazia Nossa, revista. você era uma revista. Tá. Aí a gente começou a ter acesso à informação. Eu, no meu caso, comecei a fazer um curso de inglês no IEOB, aqui no centro de Niterói. Né? No caso, duro pra caramba. Né? Fazendo Mas discoteca impecável, mas 2 calças jeans e um tênis lá. Eu entendo. Pra ter discoteca impecável. Aí eu comecei a fazer o curso de inglês. Comecei a fazer o curso de inglês e comecei a interagir mais com o Bolex nesse lance do inglês. E o Bolex viu que eu tinha interesse e começou a me dar umas cartas comerciais, umas coisas, para que eu pudesse ter noção de como tratar um business, fazer um negócio. Então eu via aqueles temas assim, as soon as possible, best regards, as cartas todas bonitas assim. Aí eu aplicava esses termos das minhas cartas para as lojas de discos nos Estados Unidos. Bolex tinha conta no Banco Nacional em Nova York, eu dava a ele o dólar, ele me dava um cheque, eu botava nominal cheque. botava nominal a loja, com a instrução, a lista de discos e a instrução que caso não tivesse aquilo que eu queria, se sobrasse dinheiro, que ficasse em crédito. Então eu fui criando, a partir de 77 para 78, um network. Olha só. Entendeu? Pô, isso era difícil Fui ter. criando um network, tinha o Bolex me orientando, e eu fui criando aquele networkzinho de trazendo disco pelo correio. Colhi postou. Aí, a partir do momento que você tem disco, você tem poder. Que quem tinha disco, quem tinha música, você tinha poder. Aí eu fui me destacando no meio dos DJs. Porque né? você estava com Porque agora com tinha mais material. informação, tinha material. Então o baile do Pacheco, por exemplo, que era no meio do mato, na época que o Pacheco não tinha nada, era no meio do mato mesmo, acabava um ônibus e você ficava lá na poeira esperando, ou ia a pé até Alcântara. Era pior que o Live Longe, né? Cara, a gente ficava lá no meio daquela confusão. No baile do Pacheco, quando o Bolex viajou, pediu o Bolex para trazer a fita das rádios de Nova York. Tinha as fitas das rádios. Traz isso as aí. fitas, eu queria ver o que estava tocando na rádio. Foi aonde eu descobri a mixagem. Chegou uma fita Chegou mixada. a fita, o cara mixando. Eu só dava corte, todo mundo só dava corte, ninguém sabia O que mixar. é isso, né? Aí eu falei, Bolex, eu quero que você traga todas as músicas que estão nessa fita aqui. Aí Bolex viajou, trouxe todas as mesmas músicas. Só que eu não conseguia mixar, cara. Eu não tinha noção do pitch. Eu falei, porra, O pitch é uma coisa básica. básica para vocês. Porque nós somos construtores do negócio. Nós não tínhamos escola de DJ nem ninguém para ver. Aí eu olhei a fita e botava a mesma música de um lado do outro. Jogava E não. Tá com tum com tum, nada. Bitaço vai, bolava. Aí eu comecei a ficar irritado, né? Aí um músico amigo meu deu uma orientação sobre andamento para mim, que é o BPM, que a gente chama de BPM, do andamento. Aí eu entendi o andamento, entendi
E aí eu comecei a acertar 1, 2, 3, 4, batidinha e, que eu falei, rindo até de fratura spot. Que mixagem. Nossa Senhora. Fiz uma mixagem 4 batidas, nossa, não entrava E aí outras pessoas que frequentavam o baile, várias pessoas frequentavam o baile, que depois se tornaram DJs, começaram a também, a ponto de Niterói ser um celeiro de DJs, né? Positivo. Começaram também a compreender e perguntar. Aí eu passei a morar na casa do Maurício. Dormia no quarto do clube, Maurício deixava o equipamento para mim ligado 24 horas por dia. Treinar, né? Eu fiquei em cima daquele negócio ali até conseguir. Até que eu entendi que a música, não sendo eletrônica, naquela época, ela é acústica. E é o ser humano. Como é o ser humano, existe o groove, a variação. Que hoje a gente chama de groove, né? Chama de variação. Hoje a linguagem está mais bonita, mas naquela época não sabia nada. Então variava. Ponto. Eu comecei a botar a mão em cima do disco, empurrar com o dedo para adiantar e com o dedão. Até hoje eu faço isso. Você sabe que eu não acerto o Spirit na Technics? Eu boto o disco, empurro com o dedo assim e já vai direto. Se você ver qualquer vídeo meu tocando, você vai ver. Até hoje eu faço isso, boto o dedo em cima do disco. Aí eu descobri que eu podia segurar um pouquinho e que podia adiantar um pouquinho. E aí eu comecei a decorar as variações das músicas. Sim, importantíssimo. Decorar, por exemplo, o break... Acelera aqui. Não, ele não acelera, ele cai. Ele cai. Para dar dinâmica na música. Depois, quando ele volta a música volta mais rápida, meio ponto e tal. Comecei a tirar o BPM das músicas com um relógio, contava 15 segundos e multiplicava por 4. Por exemplo, em 15 segundos dava 25, eu multiplicava por 4 dá 100. Então essa música é 100 BPM. Comecei a separar as músicas por... Estilo e BPM. O baile começando com uma música mais devagar e subindo até chegar uma música lenta, parava e aí voltava tudo de novo. Então eu fui... E tinha música lenta. Tinha música lenta. Tinha 2 espaços de música lenta. Era a hora do namoro. Porque antigamente a gente não sabia chegar na mina. Hoje em dia eu cheguei aí, vão formar. Sabia aqueles moleques dando a zagação de hoje. A gente ficava no canto, olhando pra mina, né? Qual é? A música lenta era a chave. A música lenta era, se a mina aceitasse dançar com você... meio caminho andado. Pô, tá afim. Entendeu? Aí você apertava um pouco mais, então ali você tinha um feedback do que ia acontecer. Então a música lenta era parte importantíssima do baile, porque era onde a gente arrumava as namoradas. Sem a música lenta, a gente estava ferrado, perdido. Então tinham 2 espaços de música lenta, de meia hora cada um. Caramba, só. Entendeu? Na noite. E eu coleciono música lenta. Até hoje eu tenho as músicas. Eu coleciono, faço Deve questão. ter quantos discos em casa? Cara, já tive mais. Minha discoteca é meio que randômica. Porque eu vendo muito disco. Então entra muito disco. Pô, eu tenho disco pra caramba em Londres agora pra vir. Mas não tem. Tô esperando alguém vir porque o frete tá muito caro. Aí são músicas da antiga ou são músicas tudo atual? Cara, tem coisas atuais, porque eu misturo tudo. Eu gosto das músicas atuais. Mas eu tenho um estilo do que eu gosto. Nem tudo eu gosto. Tem umas coisas que são chatas. Sim. As coisas são bacanas. Então, assim, nós antigamente a questão de ter muito disco, para mim, não é muito importante. Mas o que você faz com o que você tem é mais importante. Sim. Porque antigamente a gente fazia baile com 80 discos. Hoje em dia, eu tenho 5 mil, não consegue tocar meia hora. Porque não tem capacidade de discernimento, de fazer uma sequência bonita, de uma coisa que eu costumo dizer assim, é fácil você jogar a música avanço, ou seja, você colocar a música, é muito fácil. Agora, fazer a magia acontecer é outro departamento. Criar aquela atmosfera. Você envolver a pessoa, botar ela 4 horas, sem ela sentir o que está acontecendo dentro daquelas 4 horas. Por exemplo, quando eu tocava na Aquarius, eu toquei na Boate Aquarius. Certo. Já vamos lá para a década de 80. Na Aquarius foi assim, quando a Blow Up foi inaugurar, o Carlinhos, que é da Pandaré, o Dingo agora, né, mudou o apelido dele, e Carlinhos falou assim, Carlinhos, quer pegar Aquarius? E eu emprestava disco ao Carlinhos. Carlinhos sempre foi meu amigo, sempre prestei disco a ele, sempre nos demos muito bem. Embora ele seja complicado, comigo sempre foi tranquilo. Ele é tranquilo. Você meio daí é complicado, mas comigo é legal. Ele falou, quer pegar o Aquarius? Aí eu fui pro Aquarius. Só que o Carlinhos me largou uma furada, porque a Blow Up inaugurou, eu cheguei na Aquarius, ninguém. Vazio. 2 pessoas, cara.
2 casais. Primeira. O Bingo, que era o dono lá, Sim. o João. Foi a primeira noite sua. Duas minha pessoas. primeira pessoa, 2 casais. Aí 2 casais. falou assim, Carlinhos, esse pessoal tem que gastar para me poder te pagar. E o som ruim pra caramba também. Troço Qualidade, queimado, uma desgraça. Aí Jorge foi comigo, Bela que era meu amigo pra caralho, a gente vivia lá em casa, dormia lá em casa, eu morava sozinho no apartamento, era tipo uma república, uma zona. Aí eu falei, ó, Jorge entendia de som. Aí eu chamei Bingo e falei, Bingo, esse som tá muito ruim, cara. A gente tem que mexer nesse som aí. Aí Bingo, o que precisa? Aí falei, Jorge vai lá, vai dar uma olhada, a gente vai fazer um orçamento pra ver. Aí fomos lá, consertamos a boate toda. Tinha muita Botamos coisa ruim. o som todo, alto-falantes estavam queimados, trocamos as bobinas, fizemos tudo. Aí sim, agora a gente vai brincar. Aí, Carlinhos se dando bem lá, cheio pra caramba, tirando uma onda. Aí a gente ali ferrado. Bom, tinha a Sandis, que era uma loja onde é o Bay Market agora ali. E Jorge trabalhava também na Sandis durante a semana. E tinha muita mulher na Sandis, muita mulher. E Jorge, vamos distribuir convite para as mulheres. Aí começamos a distribuir convite só para mulher. Promoter. Virou promoter. Já não é DJ, virou promoter. Vamos botar. Aí a boate começou, e o cara lá, ele era dono das casas das meninas. Ah, as primas. As primas. Então a gente começou a botar as primas também lá dentro. Aí. Aí a festa. Aí ele chegava na porta, perguntava assim. Antigamente os caras falavam assim: como é que tá aí dentro? Era Jarrão, que era o segurança. O Jarrão me pegava em casa de casa. É o Jarrão, quem falou dele que veio aqui? Jarrão, Foi agora, ontem? Ih, rapaz, que é o branco. Daqui a pouco. O Jarrão tinha um carro, Fusca 4 O Max, todo rebaixado. O Max, todo rebaixado. Ele me apanhava lá em casa e me levava, né? Aí os caras chegavam na porta, como é que tá aí dentro? Aí o Jarrão, vai lá dar uma olhada, mas só um. Aí o nego ia lá dentro olhar, pô, tá cheio de mulher. aí, cara, só que eu toco, né? Não dá pra você ficar lá e cá. Não, eu tô dizendo, eu toco é diferente. Eu tô dizendo, eu toco porque eu sei fazer a pista. Eu sei prender. Certo, sabe prender, esvaziar o bar, trazer o bar pra você. Mandar pro bar, uma galera, traz pra cá. Isso aí é experiência que a gente adquire na noite. Perfeito. E aí as pessoas foram chegando e foram ficando na Aquários. E as boates foi esvaziando. E nós tornamos a Aquários a boate da moda. Fazíamos uma quinta de rock and roll lá. Porra, essa quinta eu nunca vou esquecer. Ia Serguei, esse pessoal todo dia, pessoal de moto. Que os desgraçados não descansavam não, cara. 5 horas da manhã, às 4 tinha uns exaustores assim, eu vi o sol nascendo assim, os caras tocando Rolling Stone, caramba. Cara, então nós botamos a Aquários de novo no mapa. Né? Bacana. A Aquários através lotou. da música. Aí o Bingo foi e fez aquele painel todo, pista tipo de bala sábado à noite. Sim, fez tudo isso. Reforma. Aí eu falei pro Bingo, isso aí eu quase um ano já na Aquário, eu falei pro Bingo assim, bom, chegou a hora de você me dar um momento. Porque se eu peguei a boate vazia e agora ela tá cheia, tão cheia que você foi capaz de reformar ela todinha, chegou a hora de dar um aumento, eu quero um aumento. Aí ele não quis me dar um aumento. Caraca. Aí eu falei pra ele, você arrumou outro DJ, porque eu nunca pedi a ninguém pra trabalhar, sempre fui convidado, graças a Deus. Sim. Você arruma o DJ, que eu vou sair. Mas você não pode sair e tal. Você tem que me dar pelo menos um tempo para arrumar outro DJ. Eu falei, você tem um mês. Aí ele arrumou o J Júnior. O Júnior que vem aqui. Aí chegou o Júnior. Mas aí eu ensinei o Júnior. Falei, Júnior, essa música aqui você faz isso, essa música aqui você faz isso. Você quer tirar aquele pessoal que tá do camarim para cá, você usa essa música aqui. Você deu o mapa da mina. Dei o mapa da mina. Aí, tudo bem, tá pronto, Júnior? Depois de um mês depois, falei, tá pronto, Júnior? Falou, tô pronto. Falei, então eu vou embora. Peguei meus discos. Quando eu peguei meus discos, o Júnior falou assim, você vai levar os discos? Falei, claro, são meus. São meus. Aí ele, não, mas eu não tenho disco. Aí eu chamo o Bingo. Olha só a ironia do destino. E aí, Carlinhos? Ele não tem disco, eu vou levar meus discos. Pô, você não vende os discos? Não, vendo. Eu vendo. Aí, meu amigo, eu cobrei o olho da cara, ganhei dinheiro, que ele levou mais de um mês me pagando. Não queria me dar aumento? Isso é ridículo, né, cara? Eu peguei uma porrada de compacto, vagabundo, comprei caro, tanto.
Você vai me dar um prazo para pagar 12. Toda segunda-feira ia um cheque lá em casa. Toda segunda-feira. Eu montava discoteca rápido, porque eu tinha como trazer os discos. Rapidinho montava discoteca de novo. Então essa é a minha história na Aquarius. E a minha história com o Júnior também. Você até falar assim, discoteca, né? Arquivo de música. Porque eu falo discoteca, as pessoas às vezes remetem a boate. A discoteca é o arquivo de música. Nós chamávamos de discoteca também as boates. Né? Sim. Chamávamos de discoteca. Então, assim, depois eu tenho outra história bonita com o Júnior, bacana também. Que Júnior queria ir para os Estados Unidos. Pode perguntar ele nessa história que ele vai te contar. Aí ele foi lá em casa, tocou a campainha lá e falou: Carlinhos, eu queria viajar, primeira viagem, queria comprar um equipamento para montar minha firma de sonorização, preciso de alguém que me ajude. Procurei umas pessoas, não quiseram me ajudar. Aí eu não vou citar nomes, seria uma indelicadeza da minha parte. Aí eu falei: eles não quiseram te ajudar, não? Eu te ajudo. Eu vou para Miami, você vai comigo, depois a gente vai para Nova York. Aí levei Júnior para Miami, não pagou hotel, pergunta a ele, ficou lá comigo, depois levei ele para Nova York. Quando ele entrou dentro dessa mestre, a gente chorou, que era para comprar o primeiro equipamento dele, ele chorou. E aí essa história é minha outra história bonita com ele, que legal. Ajudei ele também. Ajudei muita gente, cara. Durante essa década, esse tempo todinho, ajudei muita gente. Aí o que aconteceu? Voltamos lá na mixagem, 78. Quando eu desenvolvi a arte da mixagem ali, e claro que eu influenciei outras pessoas também começaram a desenvolver a arte da mixagem, e quando chegou em 1979, nós já estávamos voando baixo. Enquanto quando as pessoas vinham para Niterói tocar, ou ver os DJs de Niterói de equipe de som tocando, ficavam impressionados. Porque você imagina você entrar com o mix aberto, entrar com introdução, dividindo o compasso, o cara está cantando aqui, aí entra o instrumental dessa música, o outro começa a cantar aqui, depois entra o vocal dessa música, o outro entra no instrumental aqui. Ensaiado, né? Porque a gente ensaiava, né? Aí virou bagunça. E aí nós começamos a criar uma história, né? Niterói passou a ter uma história. Depois que em 78, na secção, roubaram todos os meus discos. Um dia eu cheguei no sábado lá, roubaram o equipamento do Maurício, roubaram meus discos, foi tipo assim, julho, agosto, assim. Era época de frio. Cheguei lá, roubaram, entraram pelo telhado, roubaram tudo. Fiquei sem nada, zero. Rapaz, que desespero. Zero. Não tinha backup no computador? Aí o que aconteceu? Aí o Maurício conseguiu pegar na prestação um outro equipamento para poder dar continuidade ao trabalho, só que eu não tinha como montar uma discoteca da noite pro dia. E aí entrou outro DJ lá, entrou outra pessoa para tocar lá, que inclusive fui eu que ensinei, foi o Scooby-Doo. Eu botei ele lá. E é onde também o nosso amigo, que eu não gosto nem de falar o nome porque é um ingrato, cospe no prato que eu comeu, então não vou dar bola para ele, porque a gente não deve citar o nome do morto. Proibido. Aqui a também Bíblia tem. diz que não deve chamar o morto. Aqui também tem um que também ninguém dá nome. Aí o que eu fiz? É palavrão. Eu fiquei parado assim, tipo uns 3 meses, e minha mãe me ajudando ali para mim, comprando um disquinho, outro disquinho, Bolex também viajando e tal. Aí pintou um concurso de DJ em Niterói, no CCR Disco Clube. Eita. Aí eu fui pro concurso, vou lá pra essa porcaria, vou participar. Vou lá, vamos embora. Vou lá. Tirei 2º lugar. Com um pouquinho disso, com os compactos do Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, essas coisas assim, tirei 2º lugar. Ferrugem tirou em 1º lugar. Ferrugem fica bem, até hoje. Tirou em 1º lugar. E um garoto chamado da Dança Instinct, chamado Márcio, ficou em 3º lugar. Aí o Ferrugem falou: roubaram teus discos, né? Eu falei: roubaram meus discos. Vou arrumar uma vaga pra você tocar aqui na CESEG. Quer tocar aqui? Eu falei: quero. Vai dividir o baile comigo. Grande amigo, né? Pô, aí, gratidão, né? Aí eu fui, obrigado. Aí, meu amigo, no CESEG eu ganhava muito dinheiro e eu montei minha discoteca da noite pro dia. E fiz a melhor discoteca que você possa imaginar. CESEG virou um baile de referência. E o Ferrugem me botou também na Pop Rio Discoteca. Pô, que bacana. Entendeu? Ele falou: Carlinhos, pega a Pop Rio que rodava, né? Tinha a Pop Rio do Mackenzie com Corello e tinha a Pop Rio que rodava. Aí eu falei: pega a Pop Rio. Eu não quero não, porque ele estava trabalhando em outras equipes também. Aí eu peguei a Pop Rio e fiquei rodando com a Pop Rio, fiquei na CCR Disco Clube. E o Edmilson no Canto do Rio, com um baile lindo, lotado. Porque então, todo mundo cheio, né? Todo mundo cheio. Olha que bacana. Não, e essa época, 1979, nessa mesma época, a People chegou em Niterói. E estava com baile também cheio. Não no ginásio grande, mas no salão lá na frente do Vila Lage. Também cheio. Todo mundo estava cheio.
Sunshine estava cheio. Mas com aí, Sérgio vamos lá, o Sunshine. público Rio de Janeiro frequentava também? Cara, vinha as pessoas do Rio de Janeiro para Niterói, mas o público era de Niterói. De Niterói. Aí o que aconteceu? Nesse ano de 1979, onde tudo isso estava acontecendo, que a Peoples chegou no Vila Lage, o Banana, que era o discotecário da Peoples, se desentendeu com o dono da Peoples e saiu. O baile da Peoples lotado. E eu, nessa época, eu tinha brigado em casa e fui morar no clube. Fui morar num quarto no clube. Se aborreceu? Vou pro clube. Eu fui pro clube. Não foi danadada, não. Era um beliche, um fogão de 2 bocas, um piano ali assim, um monte de cadeira, mesa. É aqui que eu vou ficar. Morar no clube. Um dia, numa bela segunda-feira, em 1979, o cara me chamou, eu queria chamar o Carlinho, pô, você que é o Carlinho? Tá, eu falei, sou eu mesmo. Aí era o Mamute, DJ da Peoples. Pô, tudo bem, eu sou o Mamute. Pô, surgiu uma oportunidade de eu me tornar DJ da Peoples, que o Badana tinha saído. Pô, só que eu não tenho disco. Aí eu falei, complicado, Mamute. Vou pegar um baile daquele que o Badana tinha uma discoteca invejável. Aí eu falei, substituir o Banana vai ser difícil. Aí, pô, você pode me ajudar? Eu sempre ajudei as pessoas. Eu falei, posso. Vamos embora. Aí, como é que a gente fazia? Eu tocava no Sérgio, os moleques da Pipa ficavam debaixo do palco assim, ia dando os malotes de disco, eles corriam pro Vila Lage. Mamute enchia a linguiça. Umas músicas compacto, nacional, aquelas coisas do começo do baile. O imbromeixo. E eu ia dando os malotes e os moleques indo. E toda segunda-feira o Alipe, que era o dono da Pipa, liberava uma grana violenta para comprar disco. E aonde eu importava, ia nas importadoras, comprava para mim, comprava para ele, ganhei dinheiro com ele, caramba. Só que as pessoas que queriam boicotar o Mamute, porque quando o Mamute entrou na Pips, as pessoas queriam boicotar ele, não queria que ele entrasse na Pipa para o Banana poder voltar. Aí eu falei assim, eu não faço isso, eu não vou fazer isso, não vou boicotar ninguém. Aí, como o Mamute caiu na minha mão, eu não pedi, ele veio. E eu comecei a ganhar dinheiro, o nego já começou a ver o Carlinhos mais arrumado, cabelo cortado, disco pra caramba. Aí os caras começaram a atacar Mamute pra vender disco pra ele também. Aí eu chamei Mamute e falei, Mamute, não, e era legal, o Mamute chegava lá de manhã, queijo, pão, leite, café. Café da manhã. Aí eu falava pra ele, ó, o serviço tá fraco, eu brincava com ele aberto. O serviço tá fraco, tem que melhorar esse serviço aí. E aí a gente foi, construímos uma amizade, depois ele se tornou um DJ que teve uma grande influência, né? Sim. E os caras começaram a atacar Mamute. Vender disco pra Mamute. Falei, vocês não queriam boicotar o cara, agora vocês vão vender disco pro cara? Então, peraí. Chamei Mamute lá no CC, falei, Mamute, chega aí. Cartão, Billboard procura Luiz Carlos. Lula na gramofone e Coutinho na King Quero. Diz que foi eu que mandei. Acabou a festa. Liberei Mamute para Mamute botou informação. Seguiu o caminho dele, né? Só que eu tinha uma vantagem, que era o Bolex. E eu aliás, eu já estava meio que independente de futebol clube, que eu já estava importando direto sozinho, já fazia minhas cartinhas. Meu único vínculo com o Bolex é que eu precisava de um cheque dele. Sempre precisava de um cheque. Eu não sabia fazer money order, não sabia fazer essas coisas, então eu ia lá para o cheque dele. Aí eu conheci um cara chamado Tomiushi Sogo. Esse cara trouxe a compultura para o Brasil. Caramba. Tá? Era um cara... A gente, na Boate Filadélfia, lá em Piratininga, que o Jorge começou a discotecar, que eu ensinei a ele, a gente viu um cara maluco dançando assim, um japonês, todo tremendo no meio da pista. Diferentão, né? Era engraçado. Aí a gente olhava para ele assim... Aí a gente viu que ele dormia na praia. Ele tinha carro, tinha tudo, mas ele dormia na praia. Aí perguntou para ele, Sogo, ele falava português muito ruim. Você dorme na praia? Eu dormo na praia. Porra, vamos lá pra casa, a República. Vamos lá pra casa, porra. Arrasta mais um. Pô, toma banho aí, tal, dorme aí. Só que a gente não sabia que Sogo era um cara super rico. Ele era monge lá no Japão, lá, ele fugiu de lá, ele não queria ser monge. E ele trazia negócio de ginseng. A primeira vez que eu vi ginseng, uns pacotinhos de ginseng, palmilhas magnéticas. Outra cultura, tudo diferente, ninguém sabia o que era aquilo. Pô, minha primeira viagem, o Sogo me deu uma massagem, estilou meu corpo todinho, porque eu tava nervoso aqui. Estilou meu corpo todinho. Aí ficamos amigos do Sogo, o Sogo ficou nosso amigo. E vou te contar a história do Ice House agora. Ice House? Ice House, No Promise. Aí, o Sogo falou, vou ao Japão.
Vai pro Japão? Vou ao Japão, vou visitar a família. Aí eu falei, vai, pô, legal. Aí ele falou, vou parar em Los Angeles, que o voo vai do Rio, Los Angeles vai pro Japão. Aí eu falei, tem como trazer uns discos? Aí sou, tem, posso fazer. Aí dei uma lista ao sogro. O sogro trouxe o que eu quis, só que o vendedor da loja deu algumas coisas a eles. Dizendo assim, ó, por essa lista aqui... Isso aqui é legal. Isso aqui eu acho que ele vai gostar. Eu trabalhava na boate Aquários. O que veio? No Promise, Ice House, Mix da Pisale. Ninguém tinha. Toquei quase um ano. Olha o tempo, delay de informação. Você tocou um ano, ninguém conhecia. Ninguém tinha. Marcelinho me pediu emprestado para levar para mostrar para a gravadora. Marcelinho Cabral. Pediu emprestado para poder levar para a gravadora. Então, assim, eu sempre dei muita sorte. Porque é aquilo que eu disse para você, nós temos dons. O Pai do Céu nos dá dons. Apesar de eu ser um cara duro, as coisas vinham vindo. Né? As coisas iam... O quebra-cabeça ia alinhando. Montando. Aí, com esse know-how todo que eu fui adquirindo, e a mixagem se evoluindo, Edmilson me chamou para tocar no Canto do Rio. Eu tocava na Cecé Disco Clube. Edmilson me viu discotecando e falou, papai, vamos contratar o Carlinhos. Falou do meu lado. E ele era o DJ da Gran Rio. Batata se comunicava e ele era o DJ. Tudo no corte, uns cortes bonitos. Um baile do Canto do Rio era lindo. Imagina o Canto do Rio lotado. As arquibancadas embaixo, em volta, atrás. Ele me deu de presente. Foi um presente. Agora imagina eu chegar num baile desse e começar a mixar I'm So Glad I'm One e o público inteiro gritando junto com a mixagem. Que emoção. Quando começava, porque o pessoal não estava acostumado com a mixagem. E você ia mixando e ele ia gritando. Músicas Cara, como assim, né? Me arrepia, porque guardei isso na minha memória. Essas emoções. Guardei, também que é na minha memória. E aí eu peguei o baile do Canto do Rio, deitei e rolei. Peguei a Gran Rio, onde a Magu foi e cantou. Todo mundo tem historinha aí com ele. E assim, uma curiosidade, nessa época você está falando de 70, 80. Estamos em 80. E o equipamento já era MK2? Não. Quem popularizou a MK2 aqui fui eu. Depois eu vou te mostrar por quê. No Cecé Disco Clube era SL210 de correia, Technics de correia. No Canto do Rio era SL220. Mas quando eu estreiei no Canto do Rio, era 2 Pioneer sem pitch. Mas como eu tinha o macete do dedo e do BPM... A gente teve que aprender. Eu me virei ali e falei para Edmilson, pô, no CCS tem uma SL210. Aí Edmilson arrumou uma SL220 que era igualzinha. Da Technics. Que o pitchzinho era assim, deitadinho aqui assim. Então, vou te jogar para a MK2, já que você me perguntou o gancho da MK2. A MK2 é o seguinte, as boates sempre tiveram melhores equipamentos que nós, DJs do subúrbio. Certo? Quando a Dancing Garden estreou em 1978 ali nas Charitas, que aquela é uma boate que era nos Estados Unidos chamada Starship, foi desmontada e trazida para cá. Caramba, não sabia. E montaram aqui, é tudo importado. Eu comprei todo o equipamento da Dancing Garden. Era tudo Altec, Crawl. É isso aí. Gauss. Eu comprei tudo. E você trouxe? Mix ST. Meu primo comprou um mixer. Bozak. Não é o de botão? Você é primo do Marcelo Abreu? Pô, que pergunta ao Marcelo Abreu quem foi a pessoa que deu as primeiras dicas de produção para ele, que instalou o Pro Tools para ele, botou os plugins para ele. Ele é meu primo, eu ensinei ele a tocar. Então, pergunta ao Marcelo, eu que vendi o Bozak para ele. Eu acho que eu fui lá, você estava dentro da casa dele. Eu estava lá no estúdio. Estava no estúdio. O Bozak é o seguinte, eu tinha 2 Bozak. Só que um nunca foi aberto, que é aquele do Marcelo. Era uma cápsula do tempo. Foi original. Eu vi, tá lá uma joia. Nunca foi aberto. Da época de 70 e tal. Ele era o reserva? Lindo. Ele era um mixer reserva. E eu tinha o meu do uso, que eu também vendi também. Pediu eu vendo. Aí Marcelo, eu falei para Marcelo, aí eu ia vender para um outro cara. Os caras chegaram lá, cheio de merda, porque eu não estou acostumado com isso de botão. Não sei o que, Marcelo. Aí eu falei para Marcelo, pô, cara, tem uns caras que não tem a menor cultura. Cara, você já ouviu o som do Boza aqui? Dia que você ouvir, você vai cair sentado. Porque ele tá com os tocadilhos, mas ele não liga. Aqui, o grave é macio. Não é um grave agressivo. Você dá o grave, você é macio. O agudo é aquele super agudo, aquele troço
rarefeito. Aí como o Marcelo viu que eu tava com um bolso aqui, aí o Marcelo falou assim, quanto você quer? Aí eu falei pra ele o preço. Aí ele falou, é meu, eu pago. Eu falei, ó, o nego vai ficar doido quando ver isso. O nego vai querer comprar. Ele falou, eu não vou vender. Eu vendi pra ele o sampler, vendi um monte de coisa pra ele. Você é o LX, né? Bateu. Então, mandei. Aí ele, é o seguinte, dinheiro é movimento. Sim. Dinheiro é movimento. Você tem que saber trabalhar com dinheiro. Senão você se enrola. Tem hora que a gente tem que desapegar. Por isso que eu falei do negócio dos discos. Eu já tive 5, 6 mil discos. Mas eu não tenho tempo. Eu nunca vou usar 5, 6 mil discos. Hoje em dia eu devo ter uns 800 discos. Não preciso mais do que isso. Uhum. Com 100 discos você faz a festa. Se souber tocar, brinca. Mas eu tenho coisas que eu gosto. Sim. Que eu coleciono. É meu ali. Por exemplo, Leprechaun. Era um disco que quando eu tocava, eu toquei no Fonseca, na Cova. Toquei da Rockstime no Fonseca também. Baile lotado. Eu pegava e falava, essa música vocês só ouvem aqui. Naquela você podia falar isso, sabia, Entendeu? né? Vocês têm o privilégio de ouvir essa música somente aqui. De vinha gente do Rio, né? Eu atravessava de um lado pro outro. Porque só ali tocava. E gritando dentro do baile. Então, assim, tem que saber fazer a brincadeira. Eu vejo muita gente hoje em dia comprando disco para ter, mas não. E aí? Mas para colecionar porque gosta mesmo. Entendeu? Eu não sou colecionador, eu sou um DJ, eu sou um tocador de disco. Eu, por exemplo, vamos falar de tecnologia. Eu toco de Cerato, eu toco de controladora, eu tenho meus tocadistas, você vai ver os vídeos no meu canal aí. Eu toco de controladora, eu toco com phaser agora, botei o phaser lá. Então vamos até falar o teu canal, por favor. Fala aí teu canal, o DJ Insta. Ness, DJ Carlos Machado. Carlos Machado, DJ Ness. Depois eu te dou o link para você botar. A gente bota aí, né, diretor? Fica mais fácil. Então, eu toco tocadisco, eu gosto de tocar tocadisco, o tocadisco é um conforto. Por isso que eu comprei o Cerato, botei primeiro os time codes, depois falei, não, vou comprar o phaser. Mas eu tenho Cerato há muito tempo. Comecei com a caixinha, depois fui evoluindo até o mix. Que já eu acho isso fantástico, né? Você tocar igualzinho no vinil, a música no computador. Outra coisa, questão da digitalização. Eu trabalho com engenharia de áudio há 31 anos. Eu gravo, mix e masterizo discos. Então, o que acontece? As pessoas falam, MP3, né? Não tem esse papo? Uhum. É ruim, o som, os caras não sabem gravar. Você acha que o cara vai fazer uma interface de áudio que custa $5 mil, ela vai soar igual uma interface, a plaquinha do seu computador? Então, assim, existem pretextos de qualidade, mas você tem que saber digitalizar. Eu digitalizo lá em casa na sua frente, e depois eu boto o disco de um lado, o MP3 do outro, e você... Quem é quem? Igualzinho, boto o mesmo volume, Caramba. mesma equalização. Isso é foda. Igualzinho. E eu não limpo, quando eu digitalizo, eu não limpo. Vai com estalinho, fritadinha, bonitinho, do jeito que tem que ser. Eu vou tirar uma dúvida então contigo, que a gente fez uma experiência, um amigo meu, o Thiago Luthier, então ele produz no Cubase. Muito Foi o meu bom. primeiro programa, eu trabalhava com a Atari e com o Cubase. Aí a gente falou, eu consegui ligar o Cerato, liguei, a gente não estava conseguindo configurar, Jesus, aí era problema de contato, aí deu um trabalho. Ligamos, falou, porra, Max, vamos experimentar, pegar a música no MP3 do computador, ligar no mixer e pegar o Cerato no vinil e botar só para comparar. Cara, o Cerato tinha diferença da mesma música no MP3. Melhor qualidade. Mas veja bem, você já começou errado. Porque você pegou a música já em MP3. Para você fazer essa comparação, você teria que gravar a música. Eu peguei a mesma, exatamente. E depois você botar o vinil de um lado e o Cerato do outro. Você já pegou alguma coisa que já foi feita por alguém. Não, peguei exatamente a mesma música. Não, uma eu botei para tocar música, e a outra pela agulha. Olha só, raciocina comigo. Vou pegar esse MP3 aqui e vou botar essa mesma música aqui no vinil aqui. Mas quem fez esse MP3 aqui? Da onde esse MP3 veio? Como é que ele foi gravado? Aí você tem o comparativo do original. Você tem o comparativo do original, você tem que gravar o original em MP3 e depois botar os dois mas a aqui minha pra comparação não foi essa. Foi exatamente a mesma música, só que uma estava em MP3, a mesma, idêntica. E botei no Cerato. Quem gravou o MP3? Não, é a mesma versão, é o mesmo. É a questão que eu estou perguntando de quem gravou é porque a conversão análogo digital. Como é que foi feita essa conversão? Porque a minha dúvida é o seguinte:
por que o Contato da Agulha ficou melhor representado com a mesma música, a mesma versão, a mesma que eu baixei? Tem uma diferença. O Cerato ele tem um plus a mais, ele tem um headroom, vamos dizer assim. Isso aí que eu queria saber. Isso aí, porque deu um... Eu falei, caramba, tem diferença. Ele tem. Mas se você digitalizar no Cerato, é a melhor coisa que tem. Você tirar do vinil, você ali, flat, bonitinho, digitaliza. Vai ficar lindo. Entendeu? Não, agora você explicou. Então, assim, questão da tecnologia para a gente não se perder, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Já estamos nos dias de hoje, né? Vamos lá, gente. Estava lá em 80, já chegamos para cá. Só para a questão da tecnologia. Então, assim, eu vejo o seguinte: quem está por trás é mais importante do que a tecnologia. Porque toda a tecnologia, tudo que foi feito, tudo que foi inventado, ele foi inventado baseado em coisas que nós já fazíamos antes. Então, quando você acertava o disco, vamos fazer isso de uma forma automática. Né? Então, toda essa tecnologia, por exemplo, eu quando estava trabalhando, eu trabalhei no Grandmaster Studio como produtor, produzia um monte de rap, um monte de coisa. A gente tinha a tecnologia do sampler, levava para fazer um time stretch 1 hora, tem que fazer uma conta de porcentagem para fazer um time stretch. Hoje em dia você estica, então você vai para o lugar, você entra no Ableton, o Ableton já marca, faz o ARP ali para você bota as bandeirinhas se você quiser gridar. Eu não grido nada, eu sou contra grido. Se você quiser gridar, e foi. Então, assim, a tecnologia é quem usa, como usar a tecnologia. A tecnologia não é ruim, a água não é ruim. Ela pode te matar a sua sede ou te matar se eu botar veneno nela. Então, a forma como nós usamos a tecnologia é mais importante, na minha opinião, do que a tecnologia em si. Por quê? Se eu levava 1 hora para fazer um time stretch e hoje eu levo 10 segundos, eu tenho que ter mais criatividade para usar esse tempo que está me sobrando. As pessoas não estão fazendo isso, as pessoas estão preguiçosas. As pessoas não estão pensando, as pessoas não estão querendo estudar, está tudo muito rápido, muito prático. Por que as músicas são todas iguais? Por que está todo mundo copiando o outro? Cadê a criatividade das SP12, que são baterias eletrônicas com samples antigos, das SP1200, que os caras pegavam lá, enchiam a cara de maconha, enchiam a cara de cachaça, mas pegavam um loop, desconfiguravam o loop de tal maneira e construir umas coisas tão lindas, tão diferentes, que você não eu não vejo mais isso. Eu vejo todo mundo copy-paste, todo mundo copiando, colando, né? Cortando, copiando e colando. Né? Tudo muito pronto. Por exemplo, vamos falar de síntese. Os sintetizadores, todo mundo usando presets. Agora, os caras antigamente, por que a música antiga é melhor do que a música nova, na minha opinião? Porque existiam músicos que estudavam sua vida toda, dedicavam sua vida toda àquilo ali, e quando sentavam diante de um sintetizador, ele ia lá na síntese analógica e a partir de um ruído ele criava um timbre. Verdade. Certo? Aí nós hoje chegamos e como é que esse cara fez isso? Mas o cara não quer aprender o caminho das pedras, que ele quer chegar no final. Ele quer vou samplear. Eu fiz muito isso. É uma autocrítica. Depende da hora do momento. Mas eu estudei síntese analógica, porque eu queria entender como é que funcionava o sintetizador, para poder, a partir de construir um kick a partir de um ruído, de uma onda, construir. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei nos plugins, que eu peguei uma atmosfera da vida, eu fui lá, LFO, não sei o que lá, vou brincar, né? Tá ali, os instrumentos virtuais são isso, porque é o seguinte, minha história de produção musical começa assim: sou DJ, tô viajando para Nova York, para baixo para cima, até contei para ele um pouquinho da história aqui. Chega lá em Nova York, eu conheci um cara chamado Sérgio Mota, que é diretor internacional do Som Livre. Ele teve um problema lá com uma gravadora, o cara da gravadora era meu amigo, eu resolvi o problema para ele, ele falou para mim assim: você me ajudou, o que eu posso fazer por você? Olha a cultura de lá diferente, né? Aí eu falei assim: você fez uma festa da cidade com o DJ Memê, faz uma festa funk comigo. Aí eu fiz um disco chamado Festa Funk. Você fez o disco. Isso. Foi minha primeira produção. Como que funcionou? Funk Carlinhos, vai pro estúdio, mais perdido que segue tiroteio. DJ é uma coisa. Estúdio é outra coisa. Outra coisa. Cheguei lá,
Que decepção. Não sabia nada. Perdido. Mas eu já tinha entrado no estúdio antes. Porque quando foi produzir aquela melodia, olha o Ricardão, o cara com milão. Os produtores do disco me chamaram para fazer os scratches do disco. Eu fiz os scratches do disco. Então, porque eu já tinha os tocadiscos. Porque eu lembrava de você ficar ensaiando na boate, foi quando a gente conhecia. Aí eu falei, eu vou pro estúdio, porque eu pensei que sabia alguma coisa. Aí eu fui pro estúdio, cheguei lá. Inocente. Uma coisa é CGG, outra coisa é o lance de produção musical. Aí, porra, voltei lá no Sérgio Mota, mas eu sou um cara muito claro. Não tem meias palavras comigo. Fui lá no Sérgio Mota e falei, Sérgio, e aí? Eu falei, e aí, tô com um problema. Ele falou, qual o problema? Eu não sei nada. mas, honesto. Eu fui pro Você estúdio, pode, mas perdi, segue de roteiro. Ele falou, e o que precisa? Precisa aprender. Faz que a Som Livre paga. Caraca, maneiro, hein? Aí eu passei um ano dentro do estúdio. Decodificando aprendendo a trabalhar com um sequenciador tá chamado Cubase, versão 2.0, num computador chamado Atari 1040, tudo de disquete, com os módulos da EMU aqui, Roland, Soundcom, os módulos. E ali, que esse estúdio, inclusive, era o pessoal parente do Ayrton Bahia, que era o Hernani Maldonado. Tinha uma bateria R8, aquela preta da Roland. E ali eu fiz as minhas primeiras produções, entendi como é que funcionava. Mergulhado no estúdio. Ali, da mesma maneira que eu mergulhei na arte do DJ, da mixagem, da mesma maneira eu mergulhei dentro do estúdio, porque me fascinou. Trabalhar com MIDI. Né, chegar num lugar e ver aquele equipamento Zoe e fica assim, desse tamanho, né? Mesa de som, sampler, teclado W30. Sabe como é que eu produzi o Festa Funk? Como é que eu produzia a música? Não tinha os sintetizadores com todos os sons que eu queria. Então eu pegava o disco, sampleava um pedacinho da música, aí ia lá fazia o que a gente chama de truncate, que é cortar só o kick, pum, só o hi-hat, só a caixa, pá. Aí é programado. De disco de música diferente, você foi pegando ali. Não, aqui essa música tem um kick bom. Eu ia lá, botava o disco, sampleava, cortava, e foi assim que eu fui fazendo. Aí fiz o Festa Funk 1, fiz o Festa Funk 2, fiz o Top Hits, fiz o Let's Dance, fiz várias coisas. Né? Muita coisa. Trabalhei no Grandmaster Studios como produtor, lá com o Rafael Grandmaster, né? Durante um bom tempo. Depois saí do Grandmaster. Aí comecei. Aí é o seguinte, agora eu vou pular para. Eu estou pulando para você. É até legal. Ter uma atual, isso aí, quando chegamos na década de 80, de 90, eu fui trabalhar no Grandmaster, saí do Grandmaster, aí falei assim. Os bailes estavam ruins. Eu detesto esse negócio esses rappers malucos, eu cagando pela boca. Eu detesto a droga. Entendeu? Porque eu fui criado com música, coisas bonitas. Entendeu? E aí, os caras começam. Porque eu, quando produzia dentro do estúdio, eu não deixava o cara falar errado. Peraí, meu irmão, vem cá, traz a letra aqui, vamos corrigir, cara. Por quê? Não, sabe por quê? É porque as pessoas vão rir de você, cara. Entendeu? Inclusive, numa palestra que eu dei no Rio Music Conference, a jornalista perguntou sobre isso, né? Vem cá, como é que funciona esse negócio do moleque chegar lá e ele ter toda uma cultura do local e ele expõe toda essa cultura na música? É cultura, tudo é cultura. A soma de tudo que uma sociedade produz é cultura. Mas existe a coisa negativa e a coisa positiva. E o bom e o ruim. O bom e o ruim. Então, aí quem respondeu foi o Gramar, falou, a gente recebe e dá seguimento à cultura dele. O Denis falou a mesma coisa. Aí a mulher me perguntou, e você, cara? Eu falei, eu corrijo. Porque cabe a nós, que estamos nessa posição de produção, corrigir, não deixar que isso vá à frente. Por não corrigir e deixar o troço rolar solto, deu no que deu. Porque os bailes eram as coisas mais lindas do mundo. Os bailes eram lotados. Você chegava no sexta, sábado, domingo. A música era boa. Você não tinha. Você falava assim, aonde eu vou? Todo lugar tinha uma coisa legal acontecendo. Música ao vivo, baile de funk, baile de boate. Tinha tudo sempre acontecendo. E os caras, quando conseguem chegar ter voz, vamos dizer assim, que eles reclamam de não tinha voz, começam a fazer besteira. Então eu sou completamente contra esse tipo de tratamento e acho que isso
O que aconteceu? Na minha opinião, tá? Quando eu falo a minha opinião. Tem pessoas que pensam diferente, eu respeito, mas eu tenho a minha opinião. Os caras pegaram a galinha dos ovos de ouro, ensoparam com pena e tudo. E agora estão com fome. Chegou num nível que... Chegou num nível horrível. E o Marlboro, que ele já falou isso. Falei, não dá. Perdeu a linha, perdeu o carretel. Não dá. Os caras desgringolaram, perdeu a noção dos. O nego não sabe negócio. cantar, não Porque quer. o cabe a você produzir. Nada contra o moleque chegar lá. Eu gravei muita gente. O moleque chegar lá e ele nunca entrou dentro do estúdio. Ele vai reproduzir realmente a arte dele. Mas o que acontece? Você tem que controlar. O nome já diz, você tem que produzir, você tem que ficar. Vamos conversar aqui um pouquinho, vamos fazer umas coisas legais. Tanto é que quando eu trabalhava no Gramarte, eu não fazia esses rap maluco, né? Eles ficavam rindo. Carlinhos é a Mickey Mac do Brasil. A Mickey Mac é produzir funk metal, essas coisas. Sim. E eu levei para dentro do Gramarte, por exemplo, quando eu cheguei lá, o estúdio estava muito bem montado. Era o Clay e o Rafael. E aí, e o MAP, que era o Marcinho, depois tornou o MAP. Aí, quando eu cheguei lá, o estúdio estava montado, mas era assim, ele estava montado, mas ele não era musical. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu trouxe logo um cara que trabalhava comigo para dentro do estúdio, que era um tecladista chamado Marco Valério. Músico fabuloso, que entendia a minha cabeça e minhas ideias. Segundo, eu olhei para os equipamentos que não respondiam Velocity. Sabe o que é Velocity? Não. O Velocity, quando você está tocando teclado ou programando um sampler, o Velocity é a força com que você toca na tecla. É como uma percussão aqui. Você vai mais forte, vai mais fraco. Forte. Só que os samplers lá estavam com os Velocities todos desligados. Então, se você batesse de qualquer maneira, ele só fazia tum-que, tum-que, acabou. Como eu conhecia a tecnologia, porque já tinha feito o curso de engenharia de áudio na Som Livre, eu já cheguei lá. Opa. Bacana. Aí, durante a madrugada, eu acertei os Velocities todinho. Aí, de manhã, o Rafael chegou, tinha feito uma mixagem, olhou para o Atari e falou, Carlinhos, como é que você fez isso? Por quê? Automatizado os reverb, automatizado as coisas todas, tudo com pan, tudo mexendo no programa e tal, profundidade, já tinha noção de mixagem, né? Aí, porra, então ali... Foi o plus. Foi o plus. Aí o Rafael pegou o Marco Valério, depois levei o Martinho para lá, o Rafael pegou o Martinho também. Então botei um pedal de expressão que não tinha um teclado, não tinha nem pedal de expressão, vamos embora, comprar um pedal de expressão e tal. Então dali, aí depois eu saí, eles ficaram produzindo aquelas maluquices desde lá, eu fui embora. Quando eu saí, por que eu saí? O troço começou a virar. Porque é o seguinte, agora eu vou te contar, vamos pular para 88 para 89. Em 1988, para 89, por aí, eu entrei dentro de uma loja chamada Rock and Soul em Nova York. Eu sempre que viajei, eu sempre fui muito curioso. E eu ia para ver equipamento. E nas lojas de Nova York, os equipamentos ficavam ligados. Então eu ia lá, ficava futucando sampler, futucando bateria eletrônica, chamava o vendedor, perguntava como é que funcionava. Ficava. Na Samesh tinha atrás até um estúdiozinho montado assim, né? E eu ficava lá futucando. E eu entrei na Rock and Soul, que é uma loja de disco que era na 8ª Avenida, e eu li um mix cheio de botão. Aí eu chamei a senhora, que é uma cubana, falei, esse é o quê? Ela falou, isso é um mixer com sampler. Eu conheci o sampler de estúdio. Aí eu posso ver? Aí ela chamou o funcionário foi, ligou, sampleou na minha frente. Aí eu falei, agora eu vou falar um palavrão. Pode falar palavrão? Qualquer um, pode falar o nome. Fudeu. Foi igual a Fred falar, fodeu. Aí eu vi sampleando, era um mix da Numa, que custava $1.000. É aquele do Cuibiza? É. Mas eu que descobri. Aí eu fui e falei, vou levar um. Trouxe pro Brasil. Ninguém conhecia. A diferença do atraso de... Ninguém conhecia. Era novidade. Eu cheguei na loja na hora que estava sendo lançado. Aí trouxe pro Brasil, vendi pro Marcos da Cashbox. Então, a gente, antigamente, fazia os medleys e os pupurris usando 2 gravadores de rolo chamados Akai 4000 DS. A gente editava as fitas. Isso, para editar, exato. Né? E fazíamos os medleys. Com o advento do digital, do mix, nós podíamos fazer isso de uma forma mais ao vivo, podia fazer performance, podia fazer tudo. Então, eu trouxe o mix, e aí, no princípio, foi usado para você fazer propaganda pelo Marco da Cashbox, depois o Marinho pegou, fez algumas coisinhas, e o Fabinho pegou e começou a fazer uma montagem, que são nada mais, nada menos que os pupurris e os medleys da era moderna, no digital.
Dali tem a minha mão também. O lance das montagens. Só que, mais uma vez, você tem a água. Ela pode te matar ou ela pode te matar a sua sede. Os caras, muita gente pegou isso e fez coisas horríveis, né? Por exemplo, Mamute pegou e fez o homem mau. Eu sou mal mesmo. Por quê? Porque nos bailes nós já brincávamos com essas coisas nos bailes, com os discos, botando, por exemplo, um disco chamado Z-Rock, e botava uma música de quadrilha, a batida tocando, entendeu? A gente já fazia essas montagens, essas brincadeiras do baile. Quando o digital chegou, isso tudo foi transferido para o digital. Ninguém inventou nada. Foi uma evolução natural das coisas. Você fica vendo o nego dizer que inventou a roda. Eu sou dono de não sei o que, eu inventei. Ninguém inventou nada. As coisas foram acontecendo naturalmente. Então nós saímos do análogo para o digital, porque o digital estava ali, nos ofereceu a oportunidade de fazer a mesma coisa que nós fazíamos com muito mais dificuldade. Tem que ficar empurrando o gravador de rolo, fazer um furo na mesa, botar um lápis aqui assim, para poder esticar a fita, para poder o loop dar. Entendeu? Então, assim, a gente, pelo fato de sermos visto tudo isso, quando eu vi o digital, eu enlouqueci. Falei, cara, agora a casa caiu, ferrou. Mas eu não pensei que o nego fosse transformar isso no que foi, por exemplo, transformado. Tanto é que eu tenho uma frase que eu escrevi, que eu morei 5 anos nos Estados Unidos. E aí eu escrevi uma frase quando eu voltei, logo assim que eu voltei, eu escrevi uma frase no Orkut. Gente, existe vida inteligente além do Voltimix. Nego ficou puto mesmo. Por quê? Quem descobriu o Voltimix fui eu também. Tá? A batida do Voltimix, que é o seguinte, eu comprava disco nas lojas, comprava muita quantidade. Quando eu cheguei em Nova York pela primeira vez, em 1986, eu já tinha conta em todas nas principais lojas. Então eu fui na Downstairs, falei com o Mr. Nick, Carlos Machado from Brasil. Aí Carlos, eu tenho crédito com o senhor e tal, aí me atenderam muito bem. Depois eu fui na Downtown. Só que quando eu cheguei na Downtown, era meio latino, aquele pessoal brincalhão. Aí conheci um cara chamado Albert Marrero. O Albert é uma lenda nos Estados Unidos. Ele morreu agora recentemente. E ele era jovem, aquele cara brincalhão, a mulher passava botica, não sei o que e tal. E ali eu colei com o Albert. Se identificou, né? Aí ficava o dia todo praticamente com o Albert. E levava as listas de disco e o Albert pelo telefone ia conseguindo os discos todos para mim. Tanto é que na minha primeira viagem eu trouxe 300 discos. Caraca. Minha primeira Qual viagem. O volume de 300 discos, pessoal? Cara, 300 discos eu vou te dizer, 3 malas e mais uma mala de mão. De mão com 50 empilhado discos. Aqui dessa mesa? 50, 100, 200, isso aqui, mas assim, mais ou menos 300 dias. 300 dias. Pesado. Tem um detalhe, como é que aconteceu essa viagem? A viagem aconteceu pelo seguinte, eu já importava e já tinha informação pra caramba. Antigamente, as pessoas só conheciam a revista Billboard e Cashbox. Eram as fontes de informação. E a revista Sound on Sound, que a gente comprava na banca de jornal em frente ao edifício Avenida Central ali no Rio. Mas, com o Bolex viajando, o Bolex trazia todos os flyers que ficavam, releases, que ficavam em cima das lojas, nas mesas, assim. Então, mais uma fonte de informação. Mais uma fonte de informação. E aí pintou uma revista chamada Dance Music Report, que era uma revista underground. Começou o movimento underground, tem uma revista específica para isso. Ali apareciam coisas que não apareciam na parada Billboard, apareciam na Cashbox. E aí a gente começava a arriscar isso. Será que isso é bom? Traz um. Começava a arriscar. Às vezes quebrava a cara, às vezes se dava bem. Quando se dava bem, manda 50, manda 30. Aí começava a distribuir. Porque havia uma camaradagem de troca de informação antigamente. Quem tinha informação, por exemplo, se eu descobrisse uma música, eu falava para você, pô, Marcos, eu descobri uma música, olha aqui, te mostrava, aí você ia, passava para outro, você descobriu uma coisa, você falava para mim, Carlinho, tô com uma música aqui. A gente fazia isso. Essa camaradagem, que depois se perdeu, né? Se perdeu. Então, quando eu cheguei na Downtown, que eu dei as listas pro Albert, o Albert começou a arrumar tudo, eu passei 1 ano viajando para Nova York, todo mês eu ia para Nova York. 1 ano, o Albert, cara, eu comecei a passear em Nova York, o Albert fazia tudo para mim. Eu comecei a passear da Liberdade, museu, Metropólio. Ele resolvia tudo rapidinho, né? Chegava na loja, estava tudo ali no chão. Até que um dia o Albert fala assim para mim, Carlos, eu vou sair da Downtown. Eu falei,
fudeu. Meu best friend. Meu best friend. Não, mas o Albert foi muito bacana comigo. Aquilo que eu digo pra você. O destino é uma coisa impressionante. Aí ele falou assim, não, cara, não precisa se preocupar. Tá aqui minha agenda, pode falar em meu nome. Chamou o Mr. Frank, dono da loja, falou, olha, explicou o Mr. Frank, aí o Mr. Frank, não, o Carlos pode fazer o que quiser, porque ele é uma pessoa muito importante para a loja. Realmente, imagina um cara chegar lá e comprar 500, 600 discos. Não é qualquer cliente que dentro de uma loja compra 500, 600 discos todo mês. Não. Né? Aí o Mr. Frank disponibilizou um faxzinho para mim no andar de cima da loja. E aí eu pegava o telefone para speaking Mr. Carlos Machado from Downtown Records, New York City. I would like to place na order. Chiquérrimo. Cagando um bombom que significava assim, aqui é o Carlos Machado, da Downtown Records, Nova York. Tá. Eu gostaria de fazer uma encomenda. Aí Quanto patamar. Mandava o fax, mas o detalhe mais importante, eu não comprava em loja, eu comprava em gravadora e distribuidora direto. Aí é que é o diferencial. Quando todo mundo viajava e ia para loja, eu estava comprando nas distribuidoras e estava falando com as gravadoras. Graças ao Albert, que conhecia todo mundo no meio musical. Que ele saiu para trabalhar com artistas. Por isso que ele saiu do Downtown. E pessoal de rap, todo mundo. Tem até homenagem para ele no Facebook e tal, que ele morreu ano passado. Então, eu peguei todo esse know-how e aí eu comecei a ligar para Los Angeles, por exemplo. JDC. Pô, quero isso, vou mandar um fax. Pá, mandava um fax. Gostaria que se tivesse alguma coisa nesse estilo que me mandasse também. Começou a chover disco, meu amigo. Caixas de disco promocional. Muita merda. Muita merda. Sim. Aí eu descobri o Voltimix. Numa dessas mandadas de discos promocionais para me ouvir, para ver se eu ia querer mais, que os caras de gravadoras começaram a mandar disco para mim. Aí veio o Voltimix. Eu ouvi a batida, pô, caramba. Aí eu toquei Voltimix 1 ano, ninguém tinha Voltimix. Eu tocava na Vila Olímpica aqui, com a Gran Rio. Ficava aquela fila de DJ em frente ali do palco assim, o nego só olhava, só. Entendeu? Não só Voltimix, muitas outras coisas. Conclusão. Eu falei assim, vou para Los Angeles. Chiquérrimo. Vou para Los Angeles, porque já estava cansado de Nova York, não quer? Já vi tudo aqui. Não, e tinha um detalhe, além de eu ter a passagem paga e ter a milhagem. Tinha milhagem naquela época? Eu sou 500 platino. Panam, United. Além de ter a milhagem, eu tinha meus amigos que trabalhavam no escritório da Panam, que moravam ali em Penotiba. O Eduardo, o Marcelo e o Rui. Trabalhavam na Citu, não, é Citu. Escritório central da Panam ali, que emitia as passagens. Qual é o nome do Eduardo? Marcelo. Machado. Bacana. E aí, eu comprava os boarding pass deles. Por $500 eu ia e voltava a Nova York. Putz, muito bacana. Entendeu? Eles arrumavam os boarding, porque eles iam todo final de semana, trazia videocassete, não trazia disco não. Às vezes eles traziam disquinha, né? O negócio deles era videocassete. Aí eu falei, porra, começou a me vender. E uma vez eu tive até uma confusão no aeroporto, porque o cara falou assim, quem te deu essa passagem? Você é funcionário? I don't speak English. Mais simples, né? O cara falava comigo, mas don't speak English. Foi no Brasil, eu não understand. Aí o cara, vai embora. Por quê? Porque o boarding pass, você é sujeito a espaço dentro do avião. Não é assim não. Você não entra não. Não é uma bagunça não. Você vai para o aeroporto, faz o check-in e espera se vai ter espaço para você ir. Aí se tem, você é chamado, você entra, embarca. Então eu ia para Nova York, você acabou lá, esperava, fazia o check-in e ficava esperando. Aí na hora de você entrar, que o cara vai te dar o seu ticket e tal, aí o cara me perguntou assim, do nada, você é funcionário, não sei o quê, porque eu viajava muito, cara. Imagina você, carimbo, passaporte. Chegou a trocar o passaporte por não ter espaço? Tinha 3 carimbos. O cara mandou eu trocar o passaporte. Não tinha mais onde? Não tinha mais onde carimbar. Aí o cara olhou pra mim e perguntou se ela funcionava. Me via sempre ali, com boarding pass toda hora pra baixo e pra cima. Cara, eu tinha tanta coisa que eu fazia. Tinha um negão, eu sempre tive só. Uma vez, eu sempre só com pessoas de cor, assim, sempre foram muito boas pra mim. Uma vez, quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, eu me lembro até hoje, negão altão, assim, as minhas malas vazias. Aí falou, quando ele tirou minha mala do stay, falou assim, essas malas estão vazias. Eu falei, mas vão voltar cheias. Aí ele riu.
Aí eu falei, já sei que vou ter sorte. Então, em Nova York, ali no aeroporto, porque depois eu trabalhei com o seu Guilherme, que foi dono da Cigarro, foi meu sócio. Aí, ali em Nova York, eu comecei de tanto viajar, de tanto lidar com o nego de bagagem, de despachar bagagem, aquela Já coisa. ficou em casa. Comecei a conversar com as pessoas, os caras, chegava tinha um Conhecia, negão lá, né? e aí, tudo bem, brasileiro, pá. Até que um dia o negão chamou no canto, aí, porra, olha, você não precisa fazer check-in não, você vai pagar excesso de bagagem, me dá aqui $50 que eu despacho tudo pra você. Não era brasileiro? Era brasileiro. Não, legal. Americano. Americano. Eu falei, legal, toma $50. Aí eu ia só com a bolsinha lá pro check-in, 4 malas lá lotadas, você não tirava nem do seu disco, é pesado, tá? Na alfândega, eu tomei cada fumo na alfândega. Porque o troço vinha assim na bagagem de esteira, e lá na alfândega eles amassam o seu bilhete, amassam a etiqueta para dizer que tá pesado. Lá atrás eles vem tudo, tem raio-x, tem tudo. E aí a primeira coisa que eu fazia era meter a mão em cima do carro, arrancar a etiqueta, e a segunda coisa é fazer cara de paisagem para tirar uma mala super pesada. Só que tinha um problema. O carrinho me denunciava, eu empurrava pra cá, o carrinho ia pra lá, rangendo. Empena a roda, né? Cara, eu passei muito sufoco na minha vida. Eu preciso dar um pause aqui para fazer passo. a nossa solicitação, por favor, de seguir o canal do Nikit das Antigas, no sininho no YouTube, dá segmento, dá uma compartilhada com os amigos, né? Comentem, o tal do algoritmo, ele só responde desse jeito. E precisamos chegar a 5.000, né, diretor? O comentário é importante. Temos que ir lá. E sigo também eu, né? Eu também, DJ Max Abreu. Eu nunca peço pra ninguém me seguir, mas segue lá também. No Carlinho. Nunca falo de mim. E vamos lá, você falou que ia pra Los Angeles. Aí eu decidi ir pra Los Angeles. Eu falei, porque eu estabeleci um comércio com Los Angeles. Pelo telefone e pelo fax. E aí eu falei, bom, vou a Los Angeles. E fui para Los Angeles, cara. Coragem. Fui parar em Los Angeles. Só que tinha um brasileiro lá que me deu um primeiro auxílio, chamado Manolo. Manolo. Aí eu falei, Manolo me recebeu, me colocou num hotel e me deu uma situada. Porque é o seguinte, bicho, não tinha Waze, não tinha Google Earth, não tinha nada. Gogó. O que eu fazia? Eu dedo, chegava no hotel, pegava Yellow Page Record Stores. Arrancava as páginas no Yellow Page. E saía varrendo. Um mapa em cima da cama no hotel. Aquele mapão. Eu tô aqui. Quais são os pontos mais próximos? Quem está mais próximo de mim primeiro? Aí eu ia varrendo. Varri Los Angeles. Só que na primeira viagem eu fui na JDC, que era representante da Macola, do Voltimix. Ninguém tinha ido em Los Angeles. Ninguém. O primeiro. Desbravou. Ninguém. Cheguei em Los Angeles. Mas você foi em loja de disco ou direto das produtoras? Eu fui na distribuidora e na loja de disco. A JDC é uma distribuidora. Aí quando eu entrei dentro da JDC, aqui existia um disco muito difícil chamado Radioactivity. Esqueci o nome do Let's Tell Radioactivity. Arcade Gang. Lembrei esse prato. Então, esse disco era muito difícil, era um disco difícil. Eu cheguei na JDC, entrei assim, o Ed Fonseca, que era o cara mesmo quando me recebeu, me levou para dentro do depósito, porque dentro das distribuidoras eu estava carrinho de compra, os carrinhos de compra. Porque tudo que eu não conhecesse eu jogava no carrinho. Depois eu ia para uma sala que tinha um toca-disco e ficava lá ouvindo. E sempre ouvindo assim, começo, meio e fim. Meio, nunca ouvi uma música inteira. Começo, não meio dá, fim. né? Começo, meio e fim. Essa vai bater, essa vai bater, essa vai bater. Aí eu olhei assim, um Arcade Gang, né? Em cima assim. Aí eu, caraca, Arcade Gang, eu já fui, peguei. Aí falei pro Ed, tem mais? Aí ele falou, tudo isso aí, uma pilha assim. Uns 200 discos. Cara, sei lá, uma pilha. Aí eu sei que é o seguinte, quando eu saí da JDC, o carro, que era um Volvo, saiu torto assim, tanto peso. E para depois despachar isso para Nova York. Tinha que despachar para Nova York, você não tinha, voltar para o país? Não, tem que mandar para Nova York, de Nova York. Porque eu fazia Rio, Miami, Nova York, Los Angeles, Nova York, Rio. E aí tinha que despachar, tinha que estocar em Nova York, que eu ficava na casa de um apartamento de um amigo meu, e tinha um armário só para me estocar disco.
armário cheio de discos. Porque eu não tinha como trazer tudo de uma vez. Então, como é que você ia fazer? Bom, primeiro tomava muita multa no aeroporto. Muita multa. Às vezes dava sorte, às vezes não. Às vezes você pegava um fiscal bacana, entendia. É a roleta. Né? Agora, tinha fiscal, por exemplo, que falava sempre uns disquinhos e tal. Aí o cara olhava assim, 10 volts em mim, você vai, mas você tem muito amigo, né? Tudo igual, né? Muito, very much. Né? Então, assim, toda essa engenharia de como botar o disco aqui era muito difícil. Tudo era difícil. Era muito difícil, muito difícil. Depois eu decidi e falei assim, aí comecei a viajar a Los Angeles, Rio, Miami, Nova York, Los Angeles, Nova York e Rio, direto. Fui varrendo. Aí comecei a conhecer Los Angeles, comecei a andar já. Isso foi em que ano, mais ou menos, esse período? Los Angeles é 87, começou em 87 para 88. Né? Você trazia de para geral, Rio de Janeiro. Aí, bom, vou para São Francisco. São Francisco. Estou em Los Angeles. Lindo, pulinho. São Francisco é lindo. São Francisco é lindo. Não, porque eu sempre andei, sempre nos lugares onde eu estive, eu sempre procurei nos lugares que estavam próximos. Tipo, você está em Nova York, você vai para Filadélfia, você pega um trem na Grand Central, vai para Filadélfia. Pega o catálogo de página amarela da Filadélfia, explora a Filadélfia. Vai para New Jersey, pega o catálogo ali, explora a região. Por exemplo, vou te contar a história de Schiavone. Conhece Schiavone? Sou Telmer. Ah, sim. Né? Então, Schiavone. Schiavone é o seguinte. O disco não tinha para vender. Você não achava o disco em lugar nenhum nos Estados Unidos. Você não encontrava. Porque vendia muito? Não, porque simplesmente se arrumou um e não se arrumou mais nenhum. E a música foi pro rádio e explodiu. Ah, tipo, não produziu 100 não. Assim? Arrumamos um durante uma viagem, mandamos para a rádio para tocar, a música estourou e ninguém tem. E a gente viaja e não consegue achar o disco, viaja e não consegue achar o disco. E a música estourada. Peguei o rótulo do disco, vi a distribuidora, Nova Jersey, liguei pro cara, Jeffrey Collins, o nome do cara, Vista Sound, o nome da distribuidora. Fui lá, falei para ele. Primeiro, quando eu já cheguei lá, já vi disco pra caramba, dentro de um container, até uma foto minha dentro de um container de disco assim, já comprei disco pra caramba. Depois eu falei pra ele sobre a Schiavone, o problema que nós estávamos tendo com a Schiavone. Eu falei pra ele, eu quero prensar. Ele era gravador, ele era o dono da Schiavone. Aí ele falou, eu só prenso 1000. Aí eu falei, 1000 é muito pra mim. 1000 é. Eu não vou ter como. Nem Embora eu já mandasse disco pra Brasília, para São Paulo, para Rio Grande do Sul, Minas, já mandava, mas 1000 discos de um só era muita coisa. Eu falei para ele, eu não tenho condição de prensar 1000, mas eu quero 500. Você faz 500? Ele não, ele foi redutivo. A mulher era secretária dele, cara. Só prenso 1000. Aí eu fiz assim, essa história. Tá bom, se eu vender 500, você me dá 500, mas espera um mês antes de entregar os outros 500. Ele falou, fechado. Liguei para Carju em Miami. Carlos, tudo bem? Você quer Schiavone? Todo mundo queria Schiavone. Todos os comissários de bordo tinham listas com Schiavone. O comissário de bordo sempre foi amigo de DJ, né? Liguei vendi para Carju. Liguei para Downtown, Mr. Frank, quer Schiavone? Quero. Liguei para Mr. Nick, quer Schiavone? Quer sair vendendo Schiavone para todo mundo nos Estados Unidos, para as lojas que eu conhecia. Porque eu sabia. Todo mundo ia com as listinhas lá, pedia. Já sabia da necessidade. Trouxe os 500, derramei. Um mês depois eu vi todo mundo aparecendo com bolsinhas de caju, bolsinhas de não sei o quê, mas quem mandou pensar o Schiavone fui eu. Porra, muito foda. Entendeu? Muito e a foda. música é estourada até hoje, né? Tem muita história. Eu viajei pro Tony, que o Tony viajava. O Tony viajou, inclusive, primeiro do que eu. Eu fui depois dele, né? E ele ficou sendo meu concorrente durante um bom tempo. Depois ele desistiu e me contratou para viajar para ele. Pelos meus lindos olhos azuis. Então, o Tony, numa viagem que ele fui fazer para ele, pro Marco da Cashbox, o Tony me mostrou uma fita. Ele falou, Carlinhos, olha essa música. E eu, pelo fato de falar inglês fluentemente, eu sempre traduzia o que o cara estava falando. Porque às vezes o cara dizia o nome dele na música,
dava uma dica de alguma coisa, nós aqui não Tava sei em da fita onde. cassete. Não, Tava em tava em fita fita cassete. Aí tocou. You will never find another lover, Remy. Aí eu, bacana. Aí o destino. Fui pra Miami, ficava ali em Miami Beach, né? Na Collins. Aí ali tem uns restaurantes de comida cubana. Bife, batata frita, ovo. É comigo mesmo. Aí eu fui almoçar. Aí eu olhei uma loja. Eu tô almoçando aqui e tô olhando uma loja de disco assim do outro lado. Lá. Aí cheguei lá, puxei um disco laranja, Another Lover. A mulher falava Another Lover na música, né? Posso ouvir? O cara, pode. You never find another lover. Tava ali. Aí eu falei, não tinha em lugar nenhum nos Estados Unidos. Mesma coisa do Chavone. O que foi que o carinha fez? Liguei pros caras. Olha, a música de vocês é o maior sucesso no Brasil. Não tenho, menti, né? Porque a gente só tinha fita cassete. Pô, eu preciso da sua música. O cara perguntou, onde você tá? Eu disse onde eu tava, no hotel, né? South Seas, o nome do hotel. Aí no outro dia, de manhã, chegou o cara lá com a mulher, mais 2 caras, uma agência de modelo, me deram cartão, me deram uma caixa com fotografia da artista e me deram uma caixa de presente do Another Love. Trouxe, rebentei a boca do balão. Porra. Eu te conto muita história, muitas coisas. John Secada, quer a história de John Secada? João Secada. Pô, Tava isso é em Miami. interessante. E ia vir embora. Né? Primeiro eu vou contar uma outra história. Me lembra do John Secada, deixa eu pegar. John Secada, diretor. Eu cismei, assim, eu tinha um Fusca aqui, né? Fusca todo equipado, cara. Com Tojo? Roadstar e Tojo? Tudo tem direito, fala de mim, todo rebaixado. Vou alugar um carro. Olha só. Aí cheguei lá na Dollar Rent a Car, no aeroporto, peguei, os caras me botaram no ônibusinho e fui pro hotel. Eden Rock, o nome do hotel. Fui lá pro hotel. Fiquei lá esperando o cara, Mr. Machado. Mr. Machado. Me deu a chave do carro. Quando o cara me deu a chave do carro, era um carro hiper, super moderno, com automático. Ui. Aí eu olhei assim. No mecânico. Não, aí o cara que me entregou o carro, perguntei, como é que funciona? Aí ele falou, ele olhou para mim assim, né? Eu tinha carteira internacional que tinha de Turing. Ele olhou para mim assim e falou, drive você normal, parque você estaciona, neutro você tá no neutro, você sempre fica no neutro. O cara me explicou ali, assim, aí eu, beleza, me deu como é que é, reversa a ré, o cara me deu, eu dirijo bem. Aí, mas só que é o seguinte, é um carro ultra moderno. Eu saí de um Fusca para uma nave espacial. Diga-se hidráulica. Olha o problema. Diga-se hidráulica. Não, e eu sozinho, né? E eu sempre falei muito comigo mesmo. Eu sou um cara que fala sozinho. Aí agora, como é que vai ser, Fancali, eu dentro do carro? Aí eu falei, vou pro estacionamento do hotel. Vou dar umas voltas no estacionamento. Vou para trás, para estacionar, olhar. Eu vou me entender. Até o tamanho do carro também, né? Eu tenho que me entender com o carro. Aí fui lá, fiquei andando com o carro, até que eu me senti confiante, agora vai, vamos embora. Fui pra rua, o sinal fechou. Dei-lhe uma freada, quase que eu atravessei o vidro da frente do carro. Porque o Fusca todo duro. Na hora, né? E o carro não, de pastilha de freio. Você encosta, trouxe pá. Eu, burro. Porque o Fusca é tambor, né? Depois virou zona. Aí cada viagem que eu fazia eu alugava um carro diferente e tudo mais. John Secada. Voltando de Secada. Cheguei lá na Caju, comprei os discos na Caju. Caju muito famosa. E eu sabe que eu tenho foto dentro da cabine da Caju. Ninguém entrava dentro da cabine da Caju, tá? Só eu tenho foto. Ninguém. O cara era nojento pra caramba. Mas eu comprava muito, os caras me tratavam muito bem. Era um salão de cabeleireiro e uma loja de disco do lado. Era a mesma coisa, salão de cabeleireiro e loja de disco. Aí, veio andando, tocou John Secada. Just Another Love, Night, eu me lembro. Just Another Day. Another Day, Aí tocou no rádio do carro. Aí eu falei, caraca, que música. Aí eu cheguei no hotel e liguei pro Bibi, que era da JFL, uma distribuidora em Miami. Falei, Bibi, eu ouvi uma música assim no rádio. Aí o Bibi falou assim, não tem para vender. É promocional só na rádio. Falei, pô, Bibi, eu vou embora depois da manhã. Tem como arrumar um para mim, não? Aí ele, pô, vou ver, mas só tem promocional. Não tinha para vender. Pra vender. E eu, dor de corno, né, cara? Porra. Ouviu a música daquela e não ter como trazer. No dia de eu ir embora, me ligou, Carlos, vem aqui buscar seu disco.
Acho que o John Secada. Só você tinha. Não, eu fui na Som Livre, cheguei pro Sérgio Mota e falei, bota na novela. Vai explodir. Dei 2 discos a ele nesse dia. Cover Girl, A Wish on the Stars, que foi tema daquela garota que morreu. A Wish on the Stars, um mix. E dei o John Secada. Muita história, cara. Aí explodiu o Brasil inteiro. Explodiu. Mas às vezes eu tô andando assim na rua, eu vejo as músicas tocando. Ninguém sabe as histórias, né? Às vezes eu vejo as pessoas felizes, as festas, né? Aí eu olho assim, pô. Eu ajudei nisso, né? Eu faço parte disso aí. Faço parte dessa Agora brincadeira. tem que botar aqui pra todo mundo saber. Quer mais? Bora. Depeche Mode. Porra, Depeche Mode. O Até Blind hoje, né? Mix. E até hoje toca. Tocava na Arte, que era Dancing Garden na época. Não, era Arte. Já era arte. Era eu e Jorge. Beleléu. Nós lançamos Rick Astley, ninguém tinha. Eu vi isso lá. Sônia, Sim. Love Bizarre Triangle. Os I Love Triangle. Também como é que toca é? até hoje. Que mais, meu Deus, é tanta coisa, aquelas coisas todas. Os hinos, vamos falar assim. Os The Smith, tudo essas coisas. E já tinha os remixes, tinha né? tudo, os remixes de tudo. Tudo. De todos os dias. Ninguém tinha as coisas, a gente já tinha tudo. Porque eu viajava. Você tinha acesso à informação primeiro. Então eu chegava lá, aqueles houses italianos, Tolimero, aquelas coisas todas, né? Tudo primeiro. Tudo. Aí já tinha um som europeu também, né? Só que tem um detalhe, eu nunca fiz viagem para o meu proveito. Eu fazia viagem para vender disco. Então, assim, eu vou te dizer uma coisa, isso é muito importante que as pessoas não sabem. Quando eu comecei a fazer as viagens, havia uma mentalidade exclusivista. Ou seja, eu tenho, você não tem. Certo? Sim. Eu quebrei isso. Eu democratizei o disco. E democratizei o disco colocando ele para ser vendido na mão das pessoas, do Leonardo, dos vendedores de disco, e na rua, no centro do Rio, no Lago da Carioca, que a gente chamava de malódromo. Os pontos, que antigamente existia uma coisa chamada Ponto dos Discotecários. Aqui em Niterói tinha na Coronel Machado, no Rio tinha no centro do Rio, ali onde era a Galeria Maçom, ali na 7 de setembro. Depois, devido a discordâncias internas, aí resolvemos partir para outro ponto, que era o Lago da Carioca. Então os DJs, antigamente, como não tinha telefone, não tinha como você se comunicar, a gente tinha que ir na casa de uma pessoa. Se você quisesse um disco, quisesse alguma coisa, você tinha que pegar um ônibus em Niterói e ir na casa do cara lá. O cara mora lá em Campo Grande, vou lá. Ele tem um disco, vou lá. Aí chegava lá, amarradão, né? Zezinho, tá aí? Não, meu filho, ele saiu. Aí, Desesperado. que hora que ele chega, dona? Não sei, ele vai chegar lá para de noite. Campo Grande. Caralho. Ou você esperava, ou você ia embora e voltava no outro dia. Voltava no outro dia, Zezinho, teu recado, Zezinho, ih, meu filho, eu esqueci. Meu amigo. Nem todo mundo tinha telefone. Não, um telefone era $2.000. Porra, Aí não tinha telefone, não tinha nada. Então nós decidimos, rapaziada, foi uma coisa meio orgânica, assim, de se encontrar em alguns pontos da cidade para trocar informação e trocar disco. E eram os pontos dos discotecários, os lugares onde nós nos encontrávamos para trocar informação e trocar disco. Então, quando eu comecei a viajar, e comecei a trazer disco, e comecei a viajar, esses discos foram parar nesses lugares, porque era o lugar onde estavam os discotecários. E ali a gente começou a vender disco, a trocar informação. Aí, por exemplo, eu vendi um disco para você. Aí você fala, pô, Carlinho, eu vi esse disco aqui maravilhoso. Aí você já me dava o nome de um. Na próxima remessa já vinha aquele disco para você e para outro, e para outro, e para outro. Eu quebrei. O paradigma. Eu quebrei isso. Botei disco na mão da galera. A galera tem disco, não é por causa que eu queria concorrer comigo, não. É porque eu quebrei esse negócio do cara raspar o disco para ninguém saber o nome. Entendeu? Ninguém vai ter, só eu vou ter exclusiva. É exclusiva? Tá, 50. Só 50. Desce 50. 50. Acabei. Entendeu? Quebrei isso. Democratizei o disco no Brasil todo. Entendeu? Aí depois a concorrência resolveu que seria melhor me contratar para viajar para eles. E aí eu comecei a viajar. Porque é o seguinte, eu viajava não somente para mim, mas também viajar para outras pessoas. Porque eu era o cara dos seus sonhos. Porque você chegava, você fazia uma lista
Veja bem. Porque não olha só, dava para achar toda a lista aí. os aviões sempre estiveram cheios. Pessoas com dinheiro sempre viajaram. Por que eles não fizeram o que eu fiz? Né? O seu Guilherme mesmo falou para mim, que foi assim que eu conheci seu Guilherme. Jorge entrou na arte e aí estava com uma pilha de discos querendo, não conseguia. Eu peguei a lista do Jorge, fui para Nova York, arrumei os discos todos e liguei para o seu Guilherme. O seu Guilherme mora em Nova York. Aí eu falei, seu Guilherme, eu sou amigo do Jorge e eu tô com os discos aqui que ele pediu para mim separar, arrumar para ele. E eu queria que o senhor buscasse. Você tá onde? Eu ficava no Halley nessa época. Eu tô no Halley aqui, na casa do Renegão lá, o pessoal, gente boa pra casa da Denise, o pessoal lá. Aí, eu vou aí. O Guilherme é cabo-verdense, naturalizado americano. Vou aí, quero falar com você. Aí, você conheceu o Guilherme? Cara, eu acho que eu ignorante assim, pra caramba. Meio grosso. Grosso pra caramba. Só que comigo não tinha essa, não. Aí chegou lá, subiu lá. Aí eu dei os discos todo a ele assim, ele olhou pra minha cara e falou assim: como que você conseguiu isso? Assim mesmo. Meu filho é DJ, não consegue isso, você conseguiu isso como? Eu falei, eu sou o Carlinhos. Quando você for ao Brasil, vai lá conversar comigo. Aí onde eu cheguei lá na arte disso. Aí cheguei lá e queria falar com o seu Guilherme, por favor, cheguei, né? O Jorge estava discotecando, era o Jorge que era o DJ. Aí eu queria falar com o seu Guilherme, disse ele que é o Carlinhos. Aí me recebeu muito bem e tal. A Jorge falou, Carlinhos discotecar e tal. Então, vai trabalhar aqui também, então. Aí, como é que é esse negócio de disco? O segredo, pô. Não, ele era gerente geral da Varig, cara. No aeroporto Kennedy de Nova York. Aí eu me interessei em fazer esse negócio. E aí fez sociedade comigo. Aí eu deitei. Eu conheço Nova York, Kennedy de embaixo, purão de cima. Aí é eu deitei e rolei, não sabia. Aí fiquei sendo sócio do seu Guilherme nas viagens, né? Pô, é bacana, depois me aborreci com ele também. Ele ficou muito olho grande. Ah. Isso é um problema, né? Infelizmente, eu sempre tive dinheiro na minha mão, mas eu nunca tive olho grande nas coisas. Eu posso estar sua casa pode ser de ouro, porque eu já comi pratos de ouro. Pô. Tá? Mas isso não quer dizer nada. Para mim, o importante é o ser humano, não a coroa que ele está usando. Então, assim, eu vou na sua casa, pode ser um mármore, não está dizendo nada. Então, eu nunca me impressionei com dinheiro, mas as pessoas, quando começam a ver dinheiro, e a minha movimentação era muito, muito grande, porque você imagina todo mês você ir para Nova York. Pô, um volume. Nova York, Los Angeles, Miami, era cria dinheiro. Volume, cria né? volume. E aí, e muito dinheiro na mão, dinheiro vivo, dólar, que os discos eram vendidos em dólar. Isso cresce muito os olhos das pessoas. E aí eu começa a fazer negócio com você, começa a querer te dar volta. Eu tomei uma volta de 30 mil dólares. Aí, entendeu? Aí nego começa já a partir para outros pontos. Então eu me aborreci muito com muita gente, porque eu também tomei muita volta de muita gente. Pelo fato de eu ser sempre acessível, quando você é bom, você acha que todo mundo é bom. Até a página 2. Quando você acorda, já é tarde. Você já tomou volta até... Então o nego chegava lá em casa, pô, eu queria esse dia, não tem dinheiro, eu dava de presente, pode levar. Nunca me faltou. Entendeu? Toma, leva, pode levar. Tem uma galera que fez a vida em cima das coisas que eu fiz. Vendendo disco, construíram casas, construíram famílias. Tem gente hoje que até hoje me agradece, porque eu ajudei. Por exemplo, o Ivan, eu transformei o Ivan no maior vendedor de disco do Rio de Janeiro. Nós acabamos com as importadoras. Um dia eu estava em pé no Lago da Carioca, o Ivan veio para mim assim, ele é um nordestino, sabe? Ele veio assim, sandália de dedo, encostou perto de mim assim, e falou assim, pô, você que é o Carlinhos? Eu falei, sim, sou eu, sou o Carlinhos. Poxa, eu queria fazer uma viagem contigo. Eu juntei um dinheirinho. Aí eu falei, vamos fazer a viagem. E aí, o Ivan fez a primeira viagem comigo. Foi bem inteligente, bem sucedido. Pegou o lucro, vamos fazer outra viagem? Vamos embora. Fez outra. Quando eu vi, eu estava viajando só pro Ivan. Ele já estava vendendo a porra toda. Ele fez uma bola de neve que ele se tornou o maior vendedor de discos. Depois eu fiz uma importadora para ele, registrei ele na Cassex, fiz tudo. Pô, bacana, né? Entendeu? E aí, ele me chamou. Aí foi sócio do Marcos Fernando, que era da Rádio Manchete.
E aí, depois que eu fiz a importadora, registrei na Cassec, fiz tudo, eles me chamaram para uma reunião, falou, cara, a gente não precisa mais de você. Eu falei, então boa sorte para vocês. Faliram depois, infelizmente. Porque não é tão simples. Não é. Por isso que eu falei, o avião tá cheio, todo mundo tem dinheiro. Mas e aí? E o feeling? É o feeling. E, Como é que você vai saber que aquela música vai cara, é alguma bombar? coisa, olha, eu fui entrevistado pelo cara do The Bass That Ate Miami. É um documentário sobre Miami Bass. Vai no YouTube, quem tiver YouTube, vai The Bass That Ate Miami. Os caras do Miami Bass vieram no Rio de Janeiro me entrevistar. Porque eu sou a história do Miami Bass. Ok? Ele passou 3 dias comigo me entrevistando. O Alex, da Courier of Death. E ele, depois de 3 dias ele me entrevistando, aí eu estava trabalhando no Castelo Estúdio, que é um estúdio que tem ali na Estrada da Froz. Ele falou assim, cara, a sua história é impressionante. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, porque você estava 25 anos na nossa frente. Porque a maior parte dos historiadores de Miami Bass só vieram a tomar conhecimento do Miami Bass agora, dos anos 2000 em diante. Porque era uma música underground. Era batida underground, estilo Era underground. tudo underground. Se você pegar a época do Miami Bass, você vai ver que nada daquilo tocava no rádio. Eu não sei o Live Crew. Que por causa da polêmica, do processo que rolou nos Estados Unidos com aquelas músicas pornográficas dele. Mas o resto, a maior parte, eram coisas que ninguém tomava conhecimento. O próprio americano não conhecia. Então, quando ele me entrevistou, inclusive o Papa Willie, que é o historiador mundial do Miami Bass, diz que eu sou o representante, bababá, embaixador, cara. Ele recebeu a faixa, né? Recebeu a faixa. Então, quando ele veio me entrevistar, porque falar, qualquer um fala. Sim. Qualquer um pode falar, mas o problema é você falar e você provar. Então, quando eu comecei, levei minhas agendas com os cartões, e comecei, isso aqui, comprei essa música aqui, fulano de tal, assim, numa situação assado. Ele começou a me checar. Pelo fato dele conhecer todo mundo, ele começou a me checar. Então, depois do 3º dia, que terminou a entrevista, ele falou assim, eu queria tomar um chopp. Eu falei, vamos ali em São Francisco, fomos andando pela Flórida, lá tem um monte de restaurantes, coisa e tal, você toma um chopp lá. Aí ele veio conversando comigo, sua história é impressionante. Aí eu falei, por quê? Porque eu te chequei. Então, quando eu falava o nome das pessoas, das distribuidoras, dos artistas, coisa, ele casava. Vocês conhecem o tal de Carlos Machado, Fora Brasil? Conheço o cara, entendeu? Então, assim, os caras ficaram bolados, porque eles não imaginavam que uma pessoa completamente fora do país, do circuito, fosse descobrir tantas coisas. E o Papa Willie fala, a maior parte do Miami Bass que eu descobri na sala Soul Seek Brasil, que é uma sala de compartilhamento pela internet. Ou seja... sim, Soul Seek, programa? Sim. Ele entrava no Soul Seek, que estava escrito lá Miami Bass Brasil, e estava na sala. Que isso? Eu nunca vi isso. Eu não estava, ia correr atrás. Que isso? Nunca vi. Quem descobriu? Carlinhos. Quem descobriu? Carlinhos. Quem descobriu? Carlinhos. Então, Tony também descobriu muitas coisas, mas eu descobri uma quantidade de coisa muito grande também. Então, os caras ficaram impressionados porque o Diplo, quando veio me entrevistar, ele perguntou, o que é funk? Não sei. Eu dei mais de 100 músicas pro Diplo. Eu andei a produzir a Madonna, tá? Eu trabalhava no estúdio lá na Barra da Tijuca, que foi do Menescal, ali na rua da Poligrande. Uhum. E aí ele foi lá me entrevistar, o Diplo foi me entrevistar lá. Tá? Dei mais de 100 músicas a ele que ele não conhecia, que ele queria entender o que era. Entendeu? Olha só, o pessoal então, de assim, lá pegando informação contigo. É muita... Por exemplo, a Adriana Pitiliani, que o pai dela era um cara da Bossa Nova, famoso, de gravador e tudo mais. E ela fazia capas de disco. Designer? Aqui no Rio, fazia capas de disco. Um dia eu tô em casa, tocou o telefone, sou Adriana Pitiliani, queria falar com você, eu ouvi falar muito de você e coisa e tal, o pessoal das antigas fala muito de você e coisa e tal. Tem como nós marcarmos uma reunião? Falei, vamos embora, marca aí. Aí marcou comigo na Casa Rosada, que é a propriedade deles ali em Laranjeiras. Aí era um estúdio fotográfico de 3 andares e tal. Bacana, né? Aí ela começou a bater papo comigo.
E perguntando as coisas, eu comecei a dar informação a ela, que eu dou os dados completos, sou bem didático na parada. Porque eu vivi, não tem Google, não tem eu vivi, entendeu? Aí comecei a dar os dados à Adriana. A Adriana se interessou pelo movimento e eu expliquei a ela que determinadas pessoas, que eles tomaram conta do movimento de uma maneira que eles quiseram mafiar o movimento e trazer o movimento como se fosse propriedade deles. E que eu achava que isso era uma coisa errada e que ela, já que estava interessada, teria a oportunidade de democratizar isso e dar oportunidade às pessoas. Porque os caras pegavam um MC, o garoto humilde, chegava lá com a letra maravilhosa, um refrão maravilhoso, o cara falava, só te gravo se você me der parceria. Não vai tocar. Se você não me der parceria, se não produzir comigo, eu não vou tocar. Eu quebrei isso. Aí a Adriana começou a catar os moleques, catou os moleques e meteu eles lá na Alemanha, meteu um monte. Tudo tem minha mão, é por trás. O Catra, foi o primeiro cara a gravar o Catra. Então você prestou uma assessoria ali. Pra ela. E aí ajudei o Sunny Pitbull, ajudei todo mundo. Quando a Adriana teve câncer, ficou no hospital e morreu, a mãe dela, a dona Ana Pitiliani, ligou para mim. Falou, minha filha faleceu. Eu falei, que chato, dona Ana. Ela falou que você foi a pessoa mais honesta que ela conheceu. Ela mandou dar tudo dela para você. Aí marcou comigo numa mansão cinematográfica na Barra do Tijuca, cara. Passei a tarde toda com ela comendo bolo, tomando café. Ela trazia o computador da Adriana, os contratos e tal. Aí eu falei para ela, eu vou pensar, dona Ana, eu vou pensar. Vim para casa, pensei, falei, não é meu, não é minha onda. Aí falei para ela, dona Ana, deixa o que é da Adriana aí com a Adriana. Entendeu? Eu não tenho esse olho grande, entendi. Essa coisa que o nego tem. Então eu tomei muita volta, muita puxada de tapete, muita coisa assim, que eu me retraí. Eu fui saindo de cena, aí vamos voltar lá em 90 e tal. Foi quando eu comecei a trabalhar de técnico de gravação e nos estúdios. Eu fui deixando o mundo DJ e fui para dentro do estúdio, para ser um técnico de gravação. Porque aí você evitaria essas... Não, eu estava evitando também o que se transformou o baile. Violência, baixaria. Ah, tá. As pessoas não tinha mais comportamento das pessoas. O DJ ele já não estava nem usando mais tocadisco, eram todos tudo cortado no MD, montagem. Então, assim, aquilo ali para mim foi para mim era uma tristeza, porque eu sou o cara da mixagem, da música bonita, da arte do DJ, tanto na boate como no baile. Então, assim, foi perdendo sentido e me entristecendo. Eu também teve um tempo que eu parei de tocar porque a música estava esquisita. Você, na minha, dos anos 2000 ali no eletrônico, eu tocava trance progressivo. Do nada, a modinha era como se fosse modinha, hoje até toca, mas morreu. Aí ficava o house tribal, você tinha o techno muito pesado, que muito repetitivo, repetitivo, aquilo não me agradava. Não tem falta música na música. O house ficou meio perdido. Agora eles estão recuperando, né? Agora de uns 5 anos pra cá. Tá bonito, tem coisas bonitas. O negócio tá chega a arrepiar. E aí o que aconteceu? Eu fiquei no estúdio, né? Vamos voltar para 93. Nós já fizemos várias viagens, né? Aí eu fui ficando dentro do estúdio. O estúdio foi me absorvendo. E eu fui tendo um aprendizado, porque primeira vez que eu entrei dentro do estúdio, eu falei assim, primeira vez que eu fiquei só, né? Porque enquanto eu estava com os professores, com o pessoal me auxiliando, eu tinha um suporte. Conforto, um suporte, a segurança. Mas no dia que eu fiquei só, que eu tinha que atender os clientes, eu estava só, e a gente no estúdio é piloto, mecânico de pista de Fórmula 1, tem que resolver qualquer problema. Eu orei a Deus e falei, Senhor, estou sozinho. Eu quero ser um bom engenheiro de áudio, mas o Senhor fez os melhores engenheiros de áudio, então é a Ti que eu estou me dirigindo. Por favor, me ajude. Essa foi a minha oração a Deus. Eu acho que Ele me atendeu, porque de lá para cá, eu só fui trabalhando com pessoas que sabiam mais do que eu.
eu fui aprendendo. Hoje em dia eu gravo qualquer coisa, orquestra, qualquer coisa. Gravo mix e masterizo qualquer coisa. E outra sorte que Deus me deu também, Deus me abençoa muito, foi o fato de eu ir trabalhar com equipamentos analógicos, valvulados, da década de 50. Hoje em dia, usando o equipamento da antigo. década de 50. E quanto vale um aparelhinho, os aparelhinhos Um desse? Pultec tá $5.000, um Fairchild $50.000. 50 mil dólares. O naipe do equipamento. O pessoal tem ideia, né? Da valorização do valvulado, porque não tem como reproduzir aquela sonoridade A questão daquele é, equipamento. Nós vamos chegar lá na computação por causa dos lasers e por causa dos processadores que estão ficando poderosos. Eles vão emular. Mas, pelo menos até o tempo que eu trabalhei, assim, com os valvulados, né? Eu não conheço som igual. Vou te explicar você por quê. No estúdio, quando eu comecei a trabalhar lá, o Maírton Bahia era diretor da EMAI Odeon. O Maírton fez uma viagem e trouxe o Pro Tools para o Brasil. Então, eu tive a oportunidade de estar no mesmo lugar, na mesma hora que chegou o Pro Tools. Então, esse foi um aprendizado. Eu acompanhei o desenvolvimento da tecnologia ali, vendo o Maírton trabalhar, vendo o Hernani trabalhar, e eu também trabalhando. Quando nós começamos a trabalhar com Pro Tools, nós trabalhávamos com Atari. Nós sincamos o Pro Tools através de uma caixa chamada JL Cooper no Mac, e o Atari aqui, Mac aqui, dava o play no Pro Tools e o Atari, dava o play no Atari e o Pro Tools. Isso com uma porrada de máquina DAT. E um monte de módulo de som. Então, assim, grande aprendizado, né? Daí, nós fomos abandonando o Atari e fomos ficando no Pro Tools. O Pro Tools começou 4 canais, depois pintou uma placa de som chamada Session 8, que era a placa que a gente fazia as masterizações, o Tony Fontes fazia as masterizações, e aí começamos a gravar direto no Pro Tools, 8 canais, 16 canais, o barramento não era PCI, era no bus, depois que o barramento do computador mudou para PCI. Então eu acompanhei todo o desenvolvimento da tecnologia, trabalhando e ralando. Estúdio cheio, cliente, dá defeito, a máquina dá erro, você abre a máquina, limpa a cabeçote, fecha a máquina, resolvendo tudo. Isso aí foi o meu aprendizado. Então eu fiquei ali, trabalhando no estúdio técnico, 93, 94, 95. Quando ligou em 95, eu fui assessorar um cara que veio de Londres. Num dia, pelo fato de eu falar inglês, eu fiquei sendo o técnico ali para dizer a ele como é que funcionava o Pat Bay, ligar o que ele pedia. Eu queria ligar não sei o que, ligar não sei o que, aonde, não sei o que. E chamava-se Christian, o cara. O cara chegou para produzir uma banda, e eu fiquei ali com o cara chegou, já começando a conversa. Nós, no Pro Tools, tínhamos pouquíssimos plugins, porque plugins eram coisas muito caras. Sim. Então a gente tinha um Lexiverb, tinha um Foxrite, tinha um Draumer. E o equalizador era do Pro Tools, aquela coisa assim, muito básico. Né? Até Porque que chegou o hoje... Christian. E despejou centenas de plugins dentro do computador. Eu olhei aquilo. Isso não é possível. Aí perguntei, Foi abençoado. Aí perguntei para ele assim, como é que é isso? Esses plugins são caríssimos, é tudo craqueado. Russo. Aí eu falei assim, aí ele falou, não, isso eu estou fazendo aqui, mas isso é ilegal, a gente pode ser preso, não sei o quê, bababá, todo metódico. Fiquei amigo dele desde pequenininho, né? Abriu a caixa de Pandora assim, né? Fui lá, ajudava ele, levava ele para almoçar, trazia. Aí uns 2 dias antes dele ir embora, ele falou assim para mim, Carlos, vamos ali na caixa telefônica. A internet era na caixa era telefone. Vamos ali na caixa telefônica. Ele tinha um laptopzinho. Com um ganchinho assim, ó. Foi catando a caixa telefônica. Aí perguntou, onde tocou? Aí tocou no Seu Michel, que era o cara lá do prédio. Aí, tocou. Tocou. Ok. Aí ele entrou pela internet num site chamado, que naquela época era o underground da internet. Era uma área, ninguém quase entrava. Aí entrou nessa área num site chamado Geotlux. Hoje existe esse site para todo mundo, mas naquela época ninguém conhecia. E aí você só entrava, por exemplo, ele tinha que me convidar e eu tinha que esperar ser aceito. Sim. E aí, meu amigo, eu fiquei quase um mês esperando, toda hora entrava lá.
Nada. Até que um dia eu entrei. Pá, todos os plugins estavam lá. Jesus. Durante muito tempo eu vivi instalando sistema. Gente. Instalando plugin, montando estúdio. Então até isso da pirataria tem a mão de Fancalinho. Meu amigo, gente, olha só, já tem aí quase 2 horas. Paramos em 93, E né? paramos em 93, mas no mais você vai achar mais história. Olha só, vamos combinar aí, diretor, de dia 8 vai lançar, né, esse podcast, e eu vou ter que gravar um logo depois, né? Uma semana depois, dia 15, consegue? Fechado? Então a gente vai marcar mais outro, irmão. Tá bom. Vamos marcar aí Vontade. nesses dias, Júnior também vem aí. É bom conversar. É bom bater papo. Pra mim é bom recordar. Assim, Pra mim é bom ter que tô conhecendo. Atualmente Eu não tô muito conhecia. recluso, né? Tô muito A gente se conhece assim muito de pouco tempo. Eu já sou vovô, né? Eu sou papai lá, outra ali, ó. Sou Não quer vovô. vir aqui falar comigo, não? Vem cá, é a segunda vez que eu te convido. Eu vou pegar você pela orelha, hein? A minha filha, ele não quer vir. Vem. Não, Tchemi, joga ele pra cá. Você é primo do Marcelo Abreu. Foi eu que ensinei ele, cara. Mas assim, o que aconteceu? A diferença nossa são 3 anos. A mãe dele morreu no parto. Ele foi criado comigo e minha mãe alimentando no peito. Porque minha irmã tem a diferença de só 6 meses. Minha mãe... Eu conheci o pai sempre dele. tive, o tio Mário. É irmão da minha mãe, entendeu? Só eram 5 irmãos, um já faleceu, e o tio Mário é para mim. Ele e Marcelinho, quando ele começou, ele me via lá treinando e tal, mas ele não ficou muito ligado. Quando eu comecei a trabalhar no Bedrock, ele começou a frequentar. Aí ele, pô, mas como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Aí depois de um tempo, eu não sei como é, eu não lembro da sequência quando fui parar no Le Village. E ele fazia festa no Le Village com a produtora. E ali ele começou a se interessar e eu comecei a ensinar mesmo, a meter ele na mão. Depois eu fui... Marcelo é gente muito boa, gosto muito do Marcelo. Marcelinho é Gosto sensacional. muito do Marcelo, e talentoso. Tá com muito conhecimento agora, Ele é né? talentoso. Eu ajudei a fazer aquele estúdiozinho dele lá. Ah, então é Fui eu que isso. mandei desenhar o estúdio. Trouxe um amigo meu que trabalha com estúdio, chama-se Hernani Maldonado. O Hernani é especialista em pequenos ambientes. Ele consegue criar uma sala perfeita em pequenos ambientes. E é porque ele é curtinho, né? Ali E a é mixa ali, vai sair dali vai ouvir igualzinho fora. Então a gente dá esse suporte também de acústica para salas pequenas. Multitarefas de som. Tem que se virar, né? Então fica assim, vamos marcar uma Vamos marcar próxima. que agradecer aí Muito obrigado alguém, pela fazer uma oportunidade. divulgação de alguma coisa sua, do seu trabalho. Fica à vontade. Eu tenho uns tudo teu. trabalhinhos. Eu, inclusive, parei de fazer algumas coisas, porque as pessoas não tocavam, só queria tocar esse troço nojento aí que nem eu toco. Então, Isso eu aí gosto de é. misturar música brasileira com bossa nova, umas coisas assim, né? Eu tenho, inclusive, um projeto chamado Bass em Bossa. Só que o bass não é um baixo, é o kick estendido. Mas é tocado no violão ao vivo, é um show que o Hernani faz ao vivo, tocando as músicas de bossa nova, tudo. Mas é um troço de bom gosto. Tanto é que o Mi Deodato entrou na minha página e falou: gostei das batidas. Gente, então é isso, tá? Vou fechar o primeiro módulo com o Carlos Machado. DJ Vai Mess. voltar aqui, DJ Mess, tá? E aí siga ele, compartilha, fique à vontade. Gente, obrigado. Comentem o algoritmo. E, poxa, gente, Nikit. segue lá. @ Nikit das Antigas. Vai lá no remake, no meu programinha, dá um oi, né? E é isso, gente. Muito obrigado, valeu mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Eles criaram gerações, boates lotadas, energia no ar. Remake chegou pra história contar. Eterno, é house, é vibe total. A música une, é universal. De Nikit ao mundo, o ritmo é lei. A batida que pulsa no remake. Remake, o som que não se vai. As noites que marcaram Niterói. Do grave ao remix, o beat vai rolar. É o som da memória, pode acreditar.